pessoal, estamos em mais um episódio do Pod na Paula. E hoje eu tô com alguém muito especial pra mim, uma amiga de, posso dizer aí, de uns 5, 4 anos. Uma amizade que começou em muita admiração por ela, uma amizade que começou em vendo como ela se posicionava e inclusive por conta dela que eu me tornei o que eu me tornei, porque ela foi uma pessoa que não só trilhou o caminho, mas conseguiu me auxiliar no caminho também, sempre esteve disponível pra mim, uma ótima ouvinte, uma ótima amiga para conversar, para rir, para chorar, para oração também. Estou aqui com Grace Abel. Gostei do Abel. É Abel. É Abel. Pode Jesus. falar, Abel, gostei. Abel, tá. Ficou legal, né, também. Ah. Então, amiga, como é que estamos? Tudo bem? Tudo, obrigada por estar aqui, tá? Ai, eu já que quase chorei te agradeço. escutando. Gente, a sanguínea tem um coraçãozinho mole, né? Muito, meu Deus. Então, a Grace, fala um pouquinho sobre o teu trabalho de hoje em dia, amiga. Só pro pessoal saber o Tá. que tu faz, quem tu é mãe de quem, esposa de quem. Vamos falar da Grace. Então, a Grace é uma mulher, filha amada de Deus, esposa de Amém. Isaac, mãe de Theo e do Túlio, Uhum. apaixonada por Deus acima de tudo. E, e hoje o meu movimento, aquilo que eu acredito e aquilo que eu venho me tornando, é É para despertar as mulheres para aquilo que elas vieram também a ser. Uhum. Então, eu creio que eu sou uma mulher que ama enxergar outras mulheres encontrando seus propósitos, alargando seus corações, as suas vidas, dentro de seus contextos, sabe? Uhum. Encontrando propósito. Propósito, Uhum. propósito. É isso. Então, gente, a Grace, ela era terapeuta, né, amiga? Ela era terapeuta até um ano atrás? Já deu um ano ou Pouco não? menos de um ano. Pouco menos. Não deu Tá, não deu um quase ano um ano. ainda. E eu falei ali, né, na introdução que como ela me inspirou, ela foi uma inspiração pra mim, porque eu nem sabia que eu precisava disso. E um dia a gente tava no Instagram, assim, ela perguntou, me convidou pra participar de um desafio de 21 dias, tu lembra? Não, né? Nem lembra, né? Não me pergunta nem o que eu comi ontem. E esse desafio de 21 dias, pra mim, assim, ó, ele mudou a minha vida, ele quebrou algumas crenças de religiosidade, eu lembro. Não sabia disso. Aham, ele quebrou algumas crenças de religiosidade. Inclusive, eu tenho um caderno lá que eu fiz os 21 dias, cada insight que eu fui tendo e tal. Quero conhecer. Eu vou Quero te ver mandar a esse- foto. Se eu tiver aqui, eu já vou te mostrar. E foi muito assim, foi um divisor de águas pra mim, sabe? Porque aquele desafio de 21 dias era sobre consciência, era sobre você parar, você meditar, você refletir. E eu nunca tinha parado dessa forma, né? Já tinha ido em psicólogo já e tal, mas nunca tinha parado pra mergulhar dentro de mim da forma que foi, né? E eu lembro que tu mandava áudios e cada áudio era uma chave virando sabe? Era uma loucura. E eu lembro que foi através daqueles 21 dias que eu comecei a fazer meditação. Porque eu olhava para meditação, eu achava assim, não, isso aqui não é de Deus, né? E eu lembro que a partir disso, eu comecei, tipo, aquele momento era uma meditação de 5 minutos. E não tinha nada além do que respirar e, tipo assim, ter consciência corporal, né? E aquilo pra mim, assim, eu falei, gente, por que que eu não vi isso antes, sabe? Por que que eu não mergulhei nisso antes? Muito bom. Então, a partir daquilo, eu fui conhecendo mais a Grace, a gente foi sendo, né, mais amigas, mas eu acho que a nossa amizade, eu acho que ela estreitou muito mais, eu acho que foi no ano passado, né? Congregamos juntas, né? Graças a Deus. E a Grace, ela fala muito sobre feminilidade, fala sobre propósito, como ela mesma falou aqui. Então, amiga, eu quero saber de ti, como que foi essa virada de chave pra ti, não no mundo de terapia para mentora, mas da mulher feminina? Como foi virar Como a foi a chave? tua virada de chave? Foi um processo rápido? Foi tipo assim, foi rápido ou foi um processo sendo digerido, sendo gestado, vamos dizer assim? Como é que foi pra ti? Foi sendo gestado, Sendo gestado. igual Uma gestação. gestação normal mesmo, né? Tá. Porque eu sou filha de mãe exigente, Uhum. mãe que eu não via muito descansar, né? Uma mãe guerreira, batalhadora, Uhum. uma mãe que meu pai era caminhoneiro, então a mãe ficava em casa fazendo
cuidando da gente, né? Trocando chuveiro, mexendo em tomada. Fazendo tudo, cortando Aham. grama, fazendo as coisas Sim. dentro e fora de casa, né? A gente sempre morou em Uhum. casa. E o meu pai era o provedor, mas na minha cabeça de criança, eu não entendi esse negócio de provedor, né? Só meu Sim. pai que não estava em casa. Aham. Tava distante, Trabalhando. né? E eu escutava muito da mãe assim, eu tenho que ser pai e mãe. Eu tenho que ser pai e mãe ao mesmo tempo, por Tá. causa disso. Uhum. Então eu cresci com uma consciência de que eu precisava fazer muito para poder aliviar os pesos da minha mãe. Uhum. E aí acho que foi todo um processo assim que demorou para eu virar essa chave de feminilidade, porque juntou isso, de eu enxergar minha mãe sempre fazendo muito e Tá. eu aprendi a crescer fazendo muito também. Depois Uhum. deixa eu só abrir um parênteses. Mas a feminilidade da minha mãe, hoje eu enxergo que fez Diferente. diferença na minha vida. Porque Uhum. mesmo aquela que não parava nunca, mas no sábado à tarde ela ia lá, fazia a hidratação no cabelo dela. É aquela que sempre falava, minha filha, passa um batonzinho, não sai sem brinco. Hoje o não sair sem brinco, eu tenho certeza que é da mãe. É um Uhum. padrão que eu repito, Aham. sabe? Com honra, com orgulho, né? Então, sempre muito caprichosa, com cabelo cortado, com roupa limpinha, por mais que não tinha as condições que a gente tem hoje, né? De Uhum. estar comprando blusinhas com mais frequência, Sim. mas sempre cuidando muito da sua roupa, a roupa de ir na igreja, a roupa Da então, assim, semana. da semana. Então, Aham. tinha um cuidado de feminilidade, né? Que eu acho que isso tem muito valor. A gente tem que falar dessa feminilidade raiz, que eu acho que é muito Sim. importante, assim, né? Aham. Da toalhinha bonitinha em cima para tapar o pão, Sim. muitos elementos de feminilidade. Hoje eu Sim. entendo que hoje, a Grace de hoje, com 35 Tá. anos, eu enxergo que foram elementos lá da mãe, assim, a unha feita, tanto que eu aprendi a fazer. A mãe sempre com a unha feita, eu aprendi a fazer unha ainda criança, fazer a unha dela, fazia a minha unha, sempre gostei de fazer unha Uhum. com a mãe. Então são elementos que a gente pode falar que são elementos que De representam feminilidade. a feminilidade. Uhum. Porém, não tinha o que hoje eu acredito que também é importante, que é a questão da feminilidade relacionada à espiritualidade, Tá. o Algo mais descanso, interno. algo mais interno. Uhum. É bem a questão de ser mais Maria e menos Marta, sabe? Sim. Aham. Então, isso eu acho que eu não consegui absorver tanto lá na minha infância. Lá não, né? Mas assim, eu não cresci observando isso e tendo aquele insight de tipo, opa, isso eu posso fazer diferente da minha mãe. De Tá. talvez ser mais intencional nos meus dias. Uhum. E não é uma questão de julgar certo e errado, mas é o que eu consegui enxergar, né? E aí, junto disso, de observar a minha mãe sempre fazendo muitas coisas, porque meu pai é muito ausente, ficava em casa muito pouco tempo, teve uma questão de que eu passei por abuso na infância. E aí, esse fator, ele foi muito determinante para a guerreira que eu me tornei. Porque aí eu vi que Vulnerabilidade traz isso, né? total, Uhum. total. Porque aí a consciência que eu tive foi assim, pai, então tá bom, quando eu precisei de ti, tu não. Já que eu precisei de ti, tu não tava aqui Uhum. pra me ajudar, Disponível. Aham. então deixa que eu vou fazer sozinha, deixa que eu vou dar conta sozinha. E aí eu comecei numa uma busca interna pela minha independência. Então, 7 anos vendendo Avon, Natura, fazendo unha, e Amiga, eu foi. vendi Hermes. Tu lembra da Hermes? Hermes 4 Estações, todas essas revistinhas aí que até hoje, quem puder, quem tiver vender, eu preciso desbloquear essa memória e ver essas Ver essas revistas, coisas. que eu sinto saudades. E aí, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 10 anos de idade. Uhum. Então, fora, né? Trabalhar fora de casa. Tá. E aí foi assim, então acho que esses fatores todos da minha infância fizeram com que eu literalmente assim engatasse a primeira. O Isaac falou que a próxima geração não vai saber o que que é isso. Uhum. Engatar a primeira e vai, porque não foi Sim. igual. Os carros tudo Tá tudo automático. automático. Mas engatei a primeira e fui assim. Então eu trabalhei muito nessa minha pré-adolescência, sim, trabalhei Uhum. cuidando de criança, depois fui trabalhar em despachante, depois fui trabalhar em loja de roupa, e aí Sempre terceira opção trabalhando. era gerente de uma loja de celular, cuidava da loja sozinha, Uhum. e aí trabalhava o dia todo, fiz o meu segundo grau assim, bem a pau e corda, porque imagina, gerenciando uma loja de celular, a Uhum. cabeça estava toda pro trabalho. E aí fui, sabe? Nesse meio tempo, comecei a namorar, eu tive um namoro bem longo, que também não me trazia Uhum. enfim, muitos benefícios até pela minha imaturidade, porque me tornei uma dependente emocional também, sabe? Uhum. Já causada pela questão do abuso, Afastamento do pai. afastamento do pai,
não Ah, tinha relacionamento íntimo com Deus Pai, né? uhum. Por mais que acreditava em Deus, mas não tinha um relacionamento de filha. Sim. Então, tudo isso me levou a ser uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora, uma mulher Uhum. fazedora. Sim. E isso me trouxe muitos benefícios, porque como eu comecei a trabalhar muito cedo, eu também colhi frutos muito cedo. Uhum. Assim, profissionais, né? Desde abrir a minha primeira empresa, fruto do meu suor, do meu Uhum. trabalho, meu primeiro carro, primeira moto, essas conquistas, assim, né? Estudei muito, trabalhei muito. Uhum. Isso foi muito importante. Por contrapartida, zero feminilidade, ou uma feminilidade externa. Tá. Não tinha uma vaidade? Tinha. Gostava de me cuidar, corpo, aparência, Uhum. roupa, calçado. Gostava, na medida do possível. Assim, porque eu não tinha muito dinheiro também pra, pra investir, não, né? Sim. Mas assim, era vaidosa, né? Comprava Uhum. minhas coisas no brechó, mas eu era vaidosa, assim. Sim. Só que era uma feminilidade muito vazia. Muito, Sim. muito externa, assim. Muito mais buscando Tu disse, tipo, seria por validação? Tipo assim, por validação, elogio? Aham. por elogio e simplesmente no automático mesmo, porque eu nunca Tá. tive, assim, eu sou uma pessoa que, se olhar, assim, pra minha história, por ser sanguínea por natureza é um pouco autêntica, assim, né? Sim. Então eu nunca tive esse negócio, assim, de me sentir insegura em relação à roupa, em relação Sim. a ter vergonha de, nunca tive Uhum. vergonha de usar a mesma roupa, de usar um tênis que era barato, que não era de marca, eu nunca tive esse Uhum. problema, assim, com questões Sim. de aparência, né? Mas o que eu quero dizer é que a minha feminilidade é uma feminilidade vazia, porque eu não tinha, assim. Quando eu falo da feminilidade hoje, eu falo da mulher que é uma mulher doce, que é uma mulher que alargou Tá. por dentro, Tá. que expandiu por dentro, assim. Uhum. E naquele tempo lá, eu tava tentando me salvar, Uhum. sabe? Eu não tinha espaço pra crescer interiormente. Tá. Então, o meu processo foi assim: eu cresci externamente, eu estudei bastante, eu trabalhei bastante, e alguns ciclos foram encerrados na minha vida, relacionamento que encerrou. eh, Conheci o Isaac na metade, eu estava fazendo mestrado já. Eu tinha Uhum. uma farmácia e eu sabia que eu não queria trabalhar na farmácia, não queria mais ter farmácia. Então eu falei, vou fazer mestrado e seguir a carreira acadêmica e dar aula. Uhum. E aí nesse meio tempo eu conheci o Isaac. Então, conhecer o Isaac pra mim foi a grande virada de chave para eu começar a me conectar com a minha feminilidade de fato. Tá. Então eu acredito assim Sempre que os homens, né? incrível, né? Sempre, né? Sempre. Incrível. Aham. Porque foi ele realmente assim que começou a olhar pra mim como nunca alguém tinha olhado. Uhum. Pra mim E é era engraçado porque, essência. tipo, ó, vamos trazer aqui nem sei como é que eu vou dizer o nome disso, mas um homem que foi o abusador, um homem Ah, que foi o pai ausente, um homem também resgata, né? E um homem também fez muita coisa pela gente, abre, né, como tu mesmo disse, alarga o nosso coração, alarga a nossa vida para que a gente se coloque como filha amada, né? E eu tava lendo esses tempos atrás eu acho que foi no livro feminino, não sei se você já ouviu. Aquele que eu te mostrei lá na igreja aquele dia. eu dei de presente pra alguém e não li. Meu Então. E daí ela fala que os homens têm muito poder, porque Deus fez o homem para dar nome às coisas, Uau. né? E o homem tem muito poder, e às vezes o homem não sabe o poder que ele tem. Ele não sabe o poder que ele tem, né? Às vezes a gente vê muitas mulheres, estamos falando de mulheres aqui, né, feminilidade e tudo mais, mas às vezes a gente vê muita mulher insegura, muita mulher sobrecarregada, muita mulher isso. Mas por quê? Pode ver porque teve um homem por trás. Teve uma situação do homem Hum, por trás que dificulta o posicionamento da mulher, sim, né? E sim. quando eu li isso, eu fiquei assim, meu Deus deu poder ao homem para dar nome às coisas. Homens, cuidado com o que vocês falam, cuidado com a forma que vocês se comportam, com o jeito, com a interpretação que vocês têm de serem pais, de serem esposos, né? Porque Deus fez vocês para darem nome às coisas. E nós mulheres somos submissas aos nomes que vocês nos dão. Uhum. Né? Essa foi a ordenança de Deus para Isso. nós. E claro, né, existem muita disfunção, né? Vamos falar aqui de um casamento fracassado, né? Existe toda uma disfunção no homem, que daí já tem uma disfunção na mulher, porque ela também foi criada por um homem. Então, essa disfunção junta vira uma catástrofe, né? Basicamente, Hum, uma catástrofe. Então, é preciso que as mulheres se encontrem, mas é preciso que os homens entendam os seus papéis dentro do relacionamento também, né? sim. Porque senão.
os nomes que vocês nos dão, nós seremos submissas a eles, né? Então tem que ter muito cuidado a respeito Muito disso. cuidado. E aí, nesse contexto, quando eu digo que tu fez muito bem uma colocação que eu nunca tinha pensado por essa ótica, assim, de ter Uhum. sido um homem. Sim. Porque aí veio a questão do abuso. Pela questão Uhum. do abuso, me tornei, assim, muito dependente emocional desse primeiro Uhum. relacionamento que eu tive. Colocava realmente a outra pessoa no centro da minha vida. Sim. Não sabia o meu valor, Uhum. não sabia o que eu queria, não me conhecia mais. E aí, quando esse relacionamento chegou ao fim, fruto de uma traição, uma mulher, quando ela é traída, Nossa. só reacendeu as minhas feridas emocionais, de não poder Uhum. confiar no meu pai biológico, de não poder confiar no abusador, que era uma pessoa muito próxima da minha Não poder família, confiar em homens em geral. poder confiar no. Daí eu assim, meu Deus, né? Então, esse meu processo de reconciliação com Deus Pai começa aí. Uhum. E aí, quando eu comecei a compreender, assim, que eu tinha um Deus Pai que ia me pegar no colo, ia me mostrar, assim, que eu não era aquilo que fizeram comigo, que eu não era Uhum. aquilo que falavam de mim, e que eu tinha valor, e que a minha história não acabava ali, e que podia ser diferente, Deus vem e coloca o Isaac na minha vida. Uhum. Porque aí Deus usa ele pra me falar tudo aquilo que um dia eu não tinha escutado, sabe? Uhum. E aí o meu valor não tava naquilo que eu tinha feito, que eu tinha conquistado. Não, meu valor tava em quem eu era, na minha essência, no meu coração, sabe? Então, assim, é muito maravilhoso como Deus caminha literalmente na nossa Uhum. história, né? Sim. Mas a gente precisa, o quanto antes, sempre, quanto antes, Sim. correr pro colo de Deus. Porque Sim. eu atribuo assim, esse momento realmente, assim, que eu corri pro colo de Deus naquele sofrimento todo, né? E Uhum. quando eu comecei a entender as coisas, foi quando eu comecei a me encontrar de novo, como mulher, como filha. E aí, quando eu conheci o Isaac, quando ele me conheceu, na verdade, e a gente começou a se relacionar, ele foi. Eu sempre me imagino assim, um porco-espinho, ele foi Uhum. tirando Ah, os espinhos. os espinhos, assim, porque ele não conseguia chegar pra me abraçar sem antes ele tirar os meus espinhos. Sim. Então eu era muito arisca, Uhum. literalmente. Tão arisca que eu nunca tinha contado pra ninguém do meu abuso. Então foram 26 anos da minha vida guardando o maior trauma da minha vida. Uhum. E aí, quando a gente tem um trauma muito grande, quando a gente tem, assim, coisas embaixo do tapete que a gente ainda não trouxe pra consciência pra curar ou pra deixar Deus curar, é muito difícil a gente eh, virar uma chave, mudar, sabe? Mudar. Uhum. E conseguir ter sucesso naquela área também, né? Isso. Uhum. E, enfim, ter uma vida assim, em plenitude, né? Então, quando eu permiti com que Deus fosse trabalhando ao meu coração e eu comecei a. E eu entendi que a partir dali a minha história ia ser escrita de uma maneira diferente. Eu entendi que ali Uhum. ia ser uma maneira diferente. Foi um sim que eu dei pra mim, foi um sim que eu dei pra minha vida, Uhum. mas foi um sim de confiança a Deus. Sim. Porque eu mudei de cidade, eu deixei pra trás a casa dos pais, eu deixei pra trás empresa, fechei a empresa. Quando aceitei o pedido de casamento do Isaac, mudei. Foi assim, mudei. E Uhum. foi um passo muito de coragem, mas acima de tudo foi um passo de fé. Sim. Porque se fosse só pela minha força ou pela minha vontade, eu não teria vindo. Uhum. Porque os meus traumas eram muito grandes, as minhas dores eram muito grandes. Então, quando eu digo assim que a gente não faz nada sem a misericórdia do Senhor, né? Uhum. É porque é Ele que faz E que e direciona, que né? direciona. Porque a nossa mente, ela mente. E muito bem. E a gente, muitas vezes, por exemplo, a Grace estava pronta pra viver. Estava pronta, não, né? Ela não se sentia pronta, Não. mas foi dando passos de fé, porque eu acredito, né, como direcionamento de Deus, assim como eu também vivi essa realidade de direcionamento de Deus. E a mulher, quando ela consegue se posicionar dessa forma, quando ela consegue, tipo assim, ai Deus, eu não sei o que eu tô fazendo, mas, tipo assim, eu vou, sabe? Eu vou, vai acontecer isso, aquilo outro. Isso são passos de fé e acredito que novas sinapses são criadas nesse momento, né? Com certeza. Porque o caminho do trauma, ele é como se fosse, a gente olhasse assim, o nosso cérebro é como se fosse um matagal, né? Mas o trauma, ele é aquela estradinha de terra já. Né? Ou asfaltada, ou sei lá, que passa um trem-bala nela já. De Uhum. tão rápido que é os seus pensamentos a respeito daquele trauma ou de consequências, né? Desse trauma. E quando a gente tá disposta a viver algo novo, mas tipo assim, tá com medo, mas tá com fé em Deus, né? Coloca a nossa vida à disposição de Deus e decide não viver mais de acordo com o nosso trauma, mas de acordo com aquilo que Deus planejou pra gente, a gente vai
vai, como é que se diz o nome da palavra? Vai abrindo caminho nesse matagal, né? Um novo caminho se forma ali. E acredito que todos os pontos, o mais legal disso, do direcionamento de Deus, é que todos os pontos, acredito que do Isaac, como pessoa, como homem, como isso, como aquilo, te fez ter mais certeza, tipo assim, não, vou continuar limpando aqui, vou continuar passando por aqui, vou continuar cortando essa grama aqui. Porque a realidade que a gente vive, né? Tipo assim, eu também vivi uma realidade assim, e eu ficava assim, chocada. Principalmente a relação de amor pra mim foi muito. O amor pra mim ele tinha pitadas de crítica, pitadas de crítica, como é que eu vou dizer o nome das outras palavras? De rigidez. Uhum. Então, quando uma pessoa chegava perto de mim e ela era muito tranquila, eu achava, você não me ama nada. Capaz. Uhum. Amor pra mim não é isso. Amor pra mim é crítica, é rigidez, é gente toda a vida me podando. Não, tu não pode ser assim, tem que ser assado. Sabe? Daí quando alguém te ama por completo, tu fica assim, ó, Uhum. né? Tu não entende nada. Não entendo. E esse foi o trabalho. Eu acredito que o mesmo trabalho que o Isaac fez foi o mesmo trabalho que o Jézer fez também na minha vida. Tipo assim, tirar esses espinhos, sabe? Porque eu não conseguia nem rir, amiga. Eu não conseguia rir. Eu ia nos restaurantes e com o Jézer ou lancheria, qualquer coisa, ele falava assim pra mim: o que tu quer comer? Eu falava: o que tu quiser comer, eu como. Eu sempre. Isso. O que tu quiser comer, eu como. Tipo, como se eu não tivesse a Direito. opção, o direito, entendeu? Como se eu não merecesse tomar uma decisão. E às vezes, por tanto ser criticada e ter essa rigidez já, porque eu já carrego essa rigidez dentro de mim, né, natureza, eu, tipo assim, não posso errar, então melhor é a outra pessoa fazer o, né, pra eu não levar a culpa. Porque se eu levar a culpa também, vão me criticar por eu levar a culpa, Uhum. né? Então tu fica assim, meu Deus, tu não vive. Eu fico pensando, meu Deus, às vezes eu paro pra pensar, amiga, a vida que eu vivi, eu acho assim, meu Deus, que filme foi isso? Que filme? Porque não parece verdade. Não parece verdade. Eu só consigo pensar que tudo que eu vivi, hoje eu consigo auxiliar outras mulheres. Só. 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 Assim, era propósito de Deus na minha Sim. vida. Aham. Era propósito de Deus na minha vida, assim. Sim. Então, eu era uma forte candidata a... Eu ia falar uma coisa que eu não vou. Fala. Ah, não vou falar. Não vai falar? Tá. Não. Mas, enfim, né? Eu era uma forte candidata a ter muita raiva de homens. Muita raiva. Ah, tu ia falar uma palavra? Eu acho que eu Isso. sei qual é. Então, assim, a gente precisa realmente deixar com que. E aí, só conhecendo Deus, né? Só. E é muito incrível isso, porque eu conhecia Deus, Deus me acolheu, Deus me deu direcionamento. É bem isso mesmo, assim. Se eu fechar os olhos, eu imagino Deus com um facão na frente, assim, abrindo O caminho. pra eu trilhar, né? E daí ele ia me mostrando: olha, tá vendo aqui, ó, é bonito aqui. Aham. Tu não é Não só precisa ter feia, não precisa medo. ter medo, né? Aham. E foi aumentando, assim, a minha confiança e esse processo, como eu falo do Isaac, né? Porque ele foi um acelerador. Porque daí depois que ele chegou na minha vida, tudo foi Foi. clareando, né? Tanto a vida profissional, eh, Uhum. saúde física. Sim. Teve um fator bem importante que eu... Logo depois, assim, que eu conheci o Isaac, eu fui na médica e eu tava com uma feridinha no útero. Tá. E aí a médica falou assim que se eu tivesse deixado um pouco mais, aquilo ia poder se tornar um câncer. Uhum. E aí eu entendi assim que a gente começar a estudar a psicosomática das Sim. doenças, né? Não tô dizendo que todo câncer tem Sim. viés e cunho emocional, porque não é isso. Uhum. Mas Mas tem muita. Como é que se fala o nome da palavra? Aceleração, né? Pelo isso, emocional. acelera, né, Aham. pelo emocional. E aí aquilo ali foi um cuidado de Deus na minha vida. Uhum. Sabe? Então, assim, tem vários detalhes na minha vida que eu vejo que Deus chegou exatamente no momento, assim, Certo. no Aham. momento certo pra me resgatar, porque não dava mais, sabe? Uhum. E aí, voltando ali pra feminilidade, né? Uhum. Então, até ali, a feminilidade, eu nem surfava nessa onda de pensar sobre esse tema de feminilidade. Tá. Eu tava muito no piloto automático da vida, assim, Uhum. focada muito em trabalhar e estudar para fugir da minha vida afetiva, assim, amorosa, Uhum. para não olhar para aquilo que realmente estava doendo. Sim. Então, tava muito focada em trabalhar e estudar. E aí, depois que eu casei, enfim, foi quando eu comecei a
a enxergar mais, assim, detalhes da minha vida, o cuidado de Deus, a bondade de Deus. E foi quando eu comecei o meu processo de, tipo assim, nossa, mas eu quero conhecer mais desse Deus Uhum. que me resgatou, sabe? Eu não quero conhecer só de nome, Só de ouvir falar. só de ouvir falar, ou só de acreditar, ou só da religiosidade, né? Porque eu Sim. cresci dentro da igreja, né? Enfim. Ah, Então, inclusive eu vi umas fotinhas tuas que tu botou esse tempo atrás, tu cantando na cantando no igreja, coral, né? cantava no coral, né? Catequista, sempre muito ativa, assim, naquela fé religiosa, né? Uhum. Então eu me achava muito próxima de Deus por isso, né? Pela Por estar religiosidade, presente por lá. estar Uhum. presente na religião. E aí eu comecei a. Daí com a chegada dos filhos, o Deus também vai trabalhando o nosso coração, né? Com Uhum. assim. E aí a minha história se costura, porque quando eu era adolescente, eu passei, assim, boa parte da minha juventude, enfim, até eu casar, eu acho, Uhum. escutando que eu não ia poder ter filhos. Por causa do meu problema da coluna, por causa das displasias que eu tenho nos 2 quadris. Tá. Então o médico falava, tu não vai poder engravidar. Tá, amiga, pra eu saber, tu nasceu com Eu isso? nasci com displasia, com problemas no quadril. O Tá. osso do meu quadril é mal formado. Então, assim, Tá. entendeu? O acetábulo, ele é assim. Vocês entenderam? Uhum. Meu osso é aberto aqui, assim. Ele não tem um encaixe. Não tem. Ah, entendi agora. Caminho pela misericórdia de Deus também. Porque Tá. E o a médico, coluna? daí, por causa desses problemas no quadril, uma vértebra da minha coluna se deslocou toda, assim, pro lado. Então, eu fiz uma cirurgia com 10 anos, fiz enxerto, aí com 18 eu perdi os movimentos das pernas. Uhum. Fui levada na cadeira de rodas pro médico, pro hospital. O médico falou que talvez eu não ia voltar mais a andar, porque a minha medula estava sendo estrangulada. Recebi outro milagre ali. Uhum. Voltei a andar, mas não ia poder ter filho, como se meu corpo não pudesse sustentar uma gestação. Uhum. E eu não tinha muita perspectiva de ser mãe também. Até porque tava desconectada da tua feminilidade também, né? E do relacionamento, também, que relacionamento. não tinha Tá. não era o assunto ser mãe, não era um assunto que estava em pauta. Tá. Então, como eu estava no piloto automático, como eu tinha escutado isso e acatei esse diagnóstico, Uhum. é isso. Ai, que tem de gente que acata esses diagnósticos de começo assim também, né? Isso. Que vê isso como a última alternativa. Mas isso por que acontecia? Porque eu tava vivendo de forma independente de Deus. É. Se eu tivesse intimidade com Deus, conhecesse mais a palavra dele, se eu tivesse convicção das promessas dele pra minha vida, meu posicionamento teria sido completamente diferente. Uhum. Mas era por estar vivendo de forma independente e acreditando no diagnóstico dos homens, né? Sim. E aí, me perdi agora, né? Sanguínea. E eu ajudei bastante, né? Fui pra outro assunto. Tá, enfim. Aí, então, tu perguntou ali da minha coluna, né? Isso. Aí, por causa dos problemas do quadril, teve esse problema na coluna. Com 18 anos, daí eu coloquei os parafusos na coluna. Tá. E ficou assim. Aí, quando eu casei, o Isaac falou assim, tu vai ser a mãe dos meus filhos. Uhum. E já chegou assim, como tu falou ali, que o homem tem o poder de Dar nome às coisas. Então, ele Uhum. chegou assim, tu Vai ser mãe. Tu vai ser mãe dos meus Uhum. filhos. Quando ele me falou aquilo, assim, desabei de chorar, né? Porque nunca tinha escutado ninguém falar, Aham. né? E também foi uma prova, assim, do cuidado de Deus, porque é como se Deus estivesse falando assim, tá vendo? Confia, é uma Uhum. pessoa que tá realmente te amando, Aham. tá querendo construir uma vida contigo, uma família contigo. Então teve vários elementos, assim, que eu vejo que foi cuidar de Deus para que eu pudesse ir me despindo também daqueles Da espinhos, armadura. né? Daquelas Aham. armaduras. E aí a gente, enfim, eu fui médico, né? Fui ortopedista e tal, passei uns perrengues assim de dor e tal, mas as Uhum. minhas né? Duas gestações, eles bem saudáveis, tudo Foi até o perfeito, final. tudo Uhum. certinho, né? O Túlio, inclusive, eu tentei parto Normal? Fui até 10 dedos de dilatação, só não Sério, chegou a foi? coroar, assim, então vivi todo o processo. Só não teve Aham. fase expulsiva mesmo, porque a Tá. família considerou mais seguro pra mim e pra ele no momento, assim. Uhum. Mas vivi tudo aquilo que eu queria realmente viver, Ai, que sabe? legal. Da experiência, né? Uhum. E que mais? Então, ali, assim, quando eu falo, eu conto muito meu testemunho pra mim mesmo. Uhum. Pra eu nunca esquecer aquilo que Deus já fez. Deus já fez, sabe? Ontem eu tava estendendo a roupa à noite, já era bem tarde, assim. Eu gosto muito de escutar a Joyce Meyer. Ai, eu adoro também. Os mini podcasts dela ali, Sim. né? Os 20 minutinhos. E eu coloquei um assim, eu falei, eu vou abrir um bem aleatório.
E ela tá falando sobre gratidão e generosidade. Hum. E daí ela falou assim que o povo no Antigo Testamento celebrava muito dando presentes para as pessoas quando completava o aniversário de alguma coisa que Deus fez. Uhum. Então é como se fosse assim, o dia que eu desci as águas, o dia que eu recebi o milagre de Deus. Quando comemora 1 ano, 2 anos, Tá. vou lá e compro um presente e dou pra alguém como forma de generosidade ou gratidão por aquilo que Deus fez, né? Deus assim, meu Deus, eu vou viver dando presente, então. Mas isso me desbloqueou, assim, uma consciência de que eu quero começar a praticar realmente mais isso, assim, de Sim. ser grata através da generosidade Sim. como memorial daquilo Uhum. que Jesus fez. E eu sempre faço isso, assim, é uma prática minha da minha vida. Eu sempre tô resgatando memórias pra lembrar daquilo que Jesus fez na minha vida, sabe? Sim. Daquilo que Deus fez na minha vida. Uhum. Então, isso acho que ajuda muito também, sabe? A gente entender, assim, que até uma próxima dificuldade, Deus vai estar comigo, né? Tem propósito naquilo ali, sabe? Tem. Uhum. Ontem à noite eu até postei um vídeo, assim, eu tava comendo um pedaço de salmão. E daí eu lembrei, assim, de uma época da faculdade que eu fui pra faculdade, eu tive que pagar o xerox, eu fiquei sem dinheiro pro almoço. Hoje eu faria um jejum espiritual. Mas na época eu não tinha entendimento, né? Então eu fiquei com fome. E não foi uma nem duas vezes que aconteceu isso, assim, de eu ir pra faculdade, ficar o dia todo lá e não ter dinheiro pra comer. Ah. E aí eu falei, bah, tô aqui numa segunda-feira à noite comendo salmão, que é um peixinho caro, né? Aham. Sim, e é uma segunda-feira à noite, então assim, nossa, eu agradeci muito, sabe? Aquele momento ali, podia ser eu agradecendo qualquer outra coisa, mas naquele momento ali o Espírito Santo me Sim. trouxe aquela lembrança, né? De dias comuns, né? Hoje o teu dia comum, ele pode ser assim, Meu né? Deus, olha só, né? Eu tô vivendo o extraordinário aqui no dia comum, sabe? Sim. Então, eu acho que todo esse dossiê, sabe? De lembrando das coisas que Deus fez, de uma maneira inconsciente, eu acho que eu fui trazendo também a espiritualidade pra minha vida, a presença do Espírito Santo, sabe? Assim, de começar a estar mais sensível à voz de Deus. E, Sim. consequentemente, eu fui me tornando mais feminina. Uhum. Por quê? Porque a porta da feminilidade é a espiritualidade. É. Eu não consigo acreditar ou enxergar Uhum. uma mulher feminina. O que a gente poderia traduzir uma mulher feminina? Uma mulher intencional, uma mulher sábia, uma mulher que sabe calar quando precisa calar, uma mulher que precisa ouvir quando precisa ouvir, uma mulher que se acolhe quando precisa acolher, que consegue desacelerar quando precisa desacelerar, Uhum. que consegue fazer o que tem que ser feito, que consegue, Sim. sabe? É que hoje em Ter dia. espiritualidade. O problema é que hoje em dia, amiga, tem uma, né, digamos que a pauta feminilidade, ela virou em alta nas redes sociais, né? E cada pessoa interpreta de uma forma, né? Tipo, eu já interpretei que uma mulher feminina era uma mulher que usava vestidos, era uma mulher que só usava salto, era uma mulher que andava maquiada todo dia, que tá sempre escovada, tá sempre Impecável. impecável, sabe? Com a mulher que não grita, a mulher que não isso, que Deus, mas na verdade por dentro só Deus sabe como é que ela tá. Desabando, Tá né? desabando, Tentando porque é equilibrar um negócio só externo, não é um negócio interno, Exato. né? E quando é interno, eu acho que não interessa como você tá. Tá com uma roupa de academia, tá com qualquer coisa, tá de pijama. A mulher, ela é aquilo, entende? Eu ainda tô na busca. Eu ainda tô não, né? Acho que é mais uma Todas busca nós, pra né? resto da vida isso, Mas né? todos nós estamos, né? Uhum. Porque não existe aquele modelo perfeito de feminilidade, Sim. né? Mas acho que esse também é cuidado de Deus na nossa vida, pra gente entender que a gente tem que estar sempre buscando Ele. Sim, Porque sem Ele, fica desconectado um pouquinho de Deus. fica. Tu já vai ficar mais áspera, tu já vai perder a tua feminilidade, tu já vai perder a tua Vai ficar essência. grossinha. Já fica grossinho, já fica estúpida. Sim. Já começa a julgar aqui, já começa a criticar ali, já começa a criticar outra mulher ali. Sim. Já começa E daí a começa a comparar, já ver começa a fazer fofoquinha, já começa... uma das coisas que eu tirei pra perceber, eu acho que foi esse ano passado, assim, com as várias situações que me aconteceram e eu não estar evoluindo, me fez muito olhar pro outro e criticar, Uhum. né? E essa é uma das coisas que eu conversei 2 vezes essa semana com 2 amigas minhas. Falei assim: olha, quando a gente não tá evoluindo, quando nada tá acontecendo em movimento aqui dentro, a gente se incomoda com quem tá movimentando aqui fora. Sim. Né? Então a gente precisa. Quando tu vê que tu tá criticando muito, tá falando muito, tá isso muito, tá estagnada, né? demais, pode ver que a tua vidinha tá precisando de muitos reparos e tu não tá fazendo, né? É o orgulho, né? É o orgulho. O orgulho que coloca essa parede, assim, que faz com que a gente se sinta
imutável, né? Eu não tenho É, nada pra melhorar, não tenho nada pra não, evoluir. já Só chegou em outra. todos. Aham, só outro. Ai, olha lá, outra fulana. Uhum. E é muito grave, assim, essa percepção, porque, digamos, nós somos mulheres, a gente tá toda a vida, teve uma pregação que, inclusive, uma pregação não, uma palestra que um psicólogo fez em uma igreja e a Bruna Rodrigues me mandou, e que falava sobre homem e mulher e tal, e o que que ele falou? Que o homem, ele tem um olhar vertical, um Uhum. olhar vertical. Ele tem um alvo e ele vai acertar aquele alvo. E a mulher tem um olhar horizontal. Então a mulher, ela tá toda vida olhando pro lado. Tipo assim, meu Deus, ai, meu Deus, minha maquiagem. Ai, a roupa, meu Deus do céu. Ai, isso, ai, aquilo, ai, aquilo outro. Tipo, ai, o marido não tá prestando atenção no filho. Ai, o marido não tá dando atenção. Amor, não estamos passando tempo juntos. Amor, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o homem, ele tá só aqui. Focada. Então, quando um homem e uma mulher, eles estão juntos e estão numa relação saudável, né? Eles se complementam. Porque daí ela ajuda a olhar ele pros lados e ele ajuda ela a olhar. Não, calma, gente, não precisa focar nisso aqui, não precisa te comparar tanto. Aham. Para de olhar um pouco pro lado, tu tá evoluindo, tu tá Tá seguindo. evoluindo. No fim eu entrei nesse negócio, eu não sei por que que eu entrei, mas tudo bem. E daí, tipo assim, a gente tem muito esse negócio de olhar pros lados, nós mulheres. Então, a gente vê uma feminilidade lá nas redes sociais e a gente quer seguir, Uhum. porque a gente tá olhando pros lados, né? E daí a gente esquece do nosso principal, que é o vertical. Não que o homem que olha verticalmente, ele tá focado totalmente no céu, né? Mas nós mulheres precisamos ter, como é que se fala o nome? Desbravar esse olhar, né? Não olhar só para aquilo que é comum, mas olhar para aquilo que é atípico. Porque é completamente atípico hoje, uma mulher que ela tá completamente focada Uhum. em ter relacionamento com Deus, porque ultimamente não, é, como a gente tá tendo muitas distrações, vamos dizer que é desafiador, não é difícil, é desafiador tu focar só no céu. Sim. Tem muito ruído, né? Muito ruído. É todo mundo querendo o mundo Aí ao tu fala redor. seguir uma pessoa, a pessoa fala, não, você tem que ser, pra ser feminina, você tem que ser É assim. isso. Segue outra, não, pra ser feminina, você tem que ser assado. E daí tu fica assim, ah, meu Deus, tá, mas como é que eu faço pra ser feminina? Né? Que jeito? Inclusive ontem, uma menina me mandou mensagem nas redes sociais, ela assim, eu mandei pra ela, eu vi o marido dela, o namorado dela com uma roupa, acho que ele ia ser coroinha da igreja católica, alguma coisa do tipo. E daí eu falei assim, ai, que legal, né? A mulher sabe edificar. Mandei pra ela. Dela assim, ai, guria, eu não tenho com quem conversar sobre isso. Ela falou, Olha assim. eu não tenho com quem conversar sobre isso. Tipo assim, eu tenho a minha mãe, eu tenho a minha cunhada, que são pessoas que eu admiro, mas a minha cunhada é muito objetiva, então parece que eu preciso de Profundidade. mais profundidade. Eu As já vi mulheres que ela querem era profundidade. melancólica, pelo jeito. Preciso saber o que que eu preciso fazer, Uhum. sabe? Sim. Então, tipo, nós temos vários ruídos, nem todos esses ruídos estão sendo suficientes. Na verdade, não são suficientes, porque a fonte de verdade é o céu. A fonte de verdade é o Espírito Santo, Uhum. né? E é a profundidade, né? É. Que videozinho curto no Instagram não vai De um trazer. minuto, De um minuto não vai trazer. não vai. Que é o que tá fazendo a gente se distrair cada vez mais, né? É. E também tem uma outra coisa que eu deixo só antes de eu falar dessa outra coisa, que eu vou falar da mesa, tu não deixa eu esquecer. Tá, mesa. Mas é isso, grava aí. Mas é muito assunto que a gente vai misturando, né? Sim. Mas tem uma outra olhar sobre isso, da vertical e horizontal, que eu gosto Hum, muito, que é a questão da tartaruga e do coelhinho. tá. A tartaruga somos nós, mulheres. A gente é mais constante em algumas coisas. A gente busca ser constante em algumas coisas. Até porque tem tarefas que a gente precisa repetir todos os dias. Manutenções. Não repetir, Aham. né? Sim. Então, assim, tem uma certa constância. E até é legal, assim, ter essa ótica, por exemplo, na questão do crescimento profissional, financeiro, algo nesse Uhum. sentido. A mulher tá ali, nessa constância. O homem é um coelho, ele tem muita velocidade, só que ele fica meio perdido. Então, Uhum. imagina a tartaruga, quando o coelho vem e fica juntinho da tartaruga. A tartaruga que é constante vai levar o coelho. Uhum. O coelho, por ter velocidade e ganhou uma direção, que é a mulher, Uhum. ele vai conseguir ultrapassar essa mulher, que é a Uhum. tartaruga. Tá. Qual é o sentido da coisa? A essência dessa metáfora? Que o homem amadurece com a estabilidade da mulher. Se a mulher sabe Hum. ser o termostato da casa, se ela Sabe, ser consegue ser constante. constante em fé, em Uhum. perseverança, em paciência, uma habilidade, em Em conhecimento também. conhecimento, sabedoria, discernimento, Uhum. ela consegue contribuir para aquele coelho, que é o homem, Sim.
para que ele também comece a ter uma certa constância. Então, por exemplo, quando a gente fala que é o homem que tem que ser o sacerdote do lar, é o homem que é esse canal que recebe direto do céu, A liderança. abençoar a família não é a mulher que tem que ser igual antigamente, né? Só a mulher que rezava, só a mulher que orava, não, é o homem, mas o homem não vai chegar pronto. E muitas vezes sim, é a mulher que, com o posicionamento da mulher, que vai fazer com que esse homem venha para essa direção e consiga evoluir até mais que ela. Em Sim. muitas coisas. Uhum. Na vida profissional, né? Na vida espiritual, na caminhada de vida espiritual. Então, acho bem legal, assim, a gente pensar como o nosso papel também como mulher feminina dentro de Acelera. acelera o processo de desenvolvimento de liderança do homem dentro de casa. E se a Sim. mulher não é feminina, repele, né? Porque daí ela Sim. fica ali muito no automático, muito masculina também, muito fazedora, né? Muito aquela que não dá espaço pro homem fazer, Sim. do meu jeito, no meu momento, né? Oh. Aí o homem não tem espaço para se desenvolver nesse Sim. lugar, nesse ambiente. Não, e Né? sem contar que as mulheres, né, por olhar muito para os lados, eu percebo que elas podam muito o homem, né, também. Tipo, como se. Não quer dizer que nós somos mulheres que somos mais constantes, estamos em manutenção o tempo inteiro, né? Hoje a gente vê uma realidade que não é a mesma realidade de antigamente. Antes os homens saíam para trabalhar e as mulheres ficavam em casa. Hoje as mulheres têm a mesma jornada de trabalho dos homens. E ainda depois que chega em casa tem mais né, manutenção de casa, filhos, jantar e tarefas e lancheiras e isso e aquilo. Então, tipo, eu acho que hoje a percepção dos homens também tem que ser uma percepção de, tipo, não, somos uma equipe, somos um time, vamos fazer isso acontecer juntos, né? Como é que tu direciona, assim, as mulheres nesse quesito? Tem que ter bastante sabedoria, né? Tem. Primeiro, vida com Deus. A mulher precisa ter uma vida com Deus, porque tem coisa que ela não pode chorar pro marido. Tem que chorar pra Deus. Sim. Eu acho que quando ela começa a equilibrar isso, já é um bom caminho, sabe? Porque daí, imagina uma mulher que ficou em casa, por exemplo, ou teve o seu dia todo de trabalho. Ela também vai chegar em casa cansada. Só que ela vai ter um monte de coisa pra fazer. Aí o marido também chegou em casa cansado, mas ele vai deitar no sofá. Se a mulher não ter sabedoria pra fazer uma gestão dessa situação pensando no longo prazo, já dá um quebra-pau ali, ela não vai conseguir mudar a situação. Sim. Então, assim, tem uma parte que é o que a gente conquista em oração. Tá. Em oração, que é muito importante, não podemos deixar de falar isso. Tá. Que é assim, Senhor, Espírito Santo, tem coisa que eu não vou conseguir sozinha. Toca o coração do meu marido, inclina o coração do meu marido. Eu quero ser uma esposa sábia, mas eu preciso da parte que ele faça a parte dele. Então, assim, muito conquistar em oração isso mesmo, sabe? Sim. Provocar Até o porque servo. a mulher, os homens já dizem que as mulheres falam demais. E a outra parte que a gente tem que ter a sabedoria e o discernimento, né? Mas a primeira parte é essa, assim. É compreender que é o meu marido, né? Eu quero separar dele hoje? Não. Eu quero a minha, como os nossos pastores falam, quero o meu lar um cantinho do céu. Então, eu preciso, o que eu preciso fazer para que isso aconteça, né? Primeiro, conquistar isso em oração. Eu preciso ser constante em oração. Eu preciso orar pelo meu marido. Eu comecei a constranger muito o Isaac ao longo desse processo, assim. Ele ia viajar e aí ele tinha toda uma preocupação, né? Que, vai ficar sozinho com as crianças, não sei o quê. E aí ele tava saindo na porta assim, vem cá, amor, deixa eu orar por ti. Pode ir tranquilo, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que onde teus pés colocar, nananana. Pode ficar aí tranquilo, que eu vou ficar aqui cuidando da nossa casa, da nossa família, fazendo meu papel, nananana. Verbalizando isso pra ele entender que eu estava ali no meu lugar. Cansada, mais sobrecarregada. Sim, mas ele me mandava mensagem lá de São Paulo, como é que tá aí? Tudo bem, podia estar pegando fogo no apartamento. Sim. Mas tem uma sabedoria. Por que ia adiantar eu falar pra ele alguma coisa? Ele não vai resolver lá de São Paulo, Não né? vai resolver isso. Só pra provocar uma culpa nele lá, por ele lá e, sabe? Então assim, a sabedoria vem do alto. Tem coisa que é só Deus que vai provocar, assim, ao nosso coração pra gente ter discernimento, sabedoria, como falar. E aí é uma questão também de autoconhecimento, né? Vou falar pra ti, assim, que eu fui uma pessoa que eu sempre busquei autoconhecimento. Por mais que tava no piloto automático, lá na minha juventude, trabalhando, estudando, mas eu sempre li muito, sempre gostei muito de estudar, de escutar palestra de desenvolvimento pessoal, mesmo que não tinha dinheiro para fazer algum curso, mas eu sempre fui buscadora do autoconhecimento. Sim. Então, isso foi, o conhecimento realmente, assim, foi me dando uma visão de mundo que fez essa composição da sabedoria do alto com o conhecimento, sabe? Porque só o conhecimento também sem a sabedoria do alto
Não, adianta nada. não adianta nada, né? Sim. Então, vamos dar crédito Até a quem merece crédito, Isso, sabe? até legal a parte de a gente falar que quando a gente tá, né, com o movimento espiritual e o conhecimento, a gente consegue até discernir o que que é bom desse conhecimento e o que que não é bom, Isso. E né? eu falei assim, quando eu comecei a ver que não, isso tá valendo a pena, é que quando eu começava a ler um livro de um autor bom e começava a discordar do autor, Aham. sabe? Porque até então, li um livro e, tipo, concordava com tudo, porque é um livro, né? Uhum. Imagina como é que eu vou discordar daquele livro se Sim. ele escreveu um livro é porque ele é bom, né? Aham. Então, assim, a gente precisa. O autoconhecimento traz isso, né? Que é se questionar. Questionar até as nossas verdades. Sim. Então, acredito que atribua isso também, sabe? De que eu sempre fui uma buscadora, então muitas coisas que eu tinha convicção, Deus me quebrou no meio pra falar: olha, não é bem assim, pode ir Uhum. baixando a bolinha aí, não é assim que faz, e Sim. teve que trabalhar a minha humildade. Humildade mesmo, acho que é isso, assim, sabe? Quebrar o orgulho pra trabalhar a humildade, pra conhecer Aham. que não é tudo do meu jeito, tudo do meu tempo, que o mundo não gira ao redor do meu umbigo. E aí, se a Uhum. gente tem isso, que quebra o orgulho através do autoconhecimento, começa a se tornar uma pessoa um pouco mais empática, mais, né, de entender que não é sobre a gente. E a gente tem a sabedoria do alto, que a gente começa a entender que é melhor dar do que receber. Sim. Não, a sabedoria do alto é completamente ao contrário do mundo hoje, né? Exato. Então, assim, Aham. a gente começa a equilibrar melhor essas coisas, sabe? Eu costumo Uhum. dizer, assim, que a gente acaba buscando tantas coisas externas, mas Sim. o que vai sustentar as coisas externas é o que a gente conquista interiormente, Uhum. sabe? Porque às vezes, eu queria ter uma família, eu teve família, veio filho, queria o diploma tal, a Consegui. casa maravilhosa, a viagem dos sonhos, o carro, o concurso X. Aí tomando um remédio pra acordar, um pra dormir, um pra não matar todo mundo dentro de casa, estressada, nananã, com uma vaidade exagerada, porque precisa buscar preenchimento onde não encontra. Uhum. Então, assim, tem coisa que a gente só conquista quando a gente cresce Sim. interiormente, porque daí a gente vai se esvaziando, se esvaziando, se Uhum. esvaziando das coisas externas, e a gente começa a ter espaço pra uma transformação, porque senão tu não tem nem espaço pra se transformar, Sim. sabe? Respondendo a tua pergunta ali, como direcionar essas mulheres, eu diria que, assim, tempo diário com Deus. Antes de conversar com qualquer pessoa, eu acho. Antes de conversar com qualquer pessoa, conversa com quem é Dia. o único que sabe do teu futuro, Sim. sabe? E às vezes as pessoas pensam que não tem jeito, né? Eu não tenho jeito. Nasci assim, sou assim. Gente, não, não. Deus quer dar uma vida nova. Deus muda nome, gente. Deus muda tudo, né? Ele muda Uhum. tudo na nossa vida, assim. Só que a gente precisa dar permissão pra ele fazer isso, Sim. né? O problema é que hoje as pessoas, eu acho que estão tão cansadas, tão distraídas, que elas já estão saturadas, assim, Uhum. de mudanças. Ai, que faça isso, faça aquilo, e você vai ser assim, faça isso, faça aquilo, faça assado. E daí eu acho que. Manuais, Eu acho passo a que já passo. chega um momento que eles estão assim, ai, Uhum. sabe? E eu acho que eu acredito muito que é, a gente só sai dessa inércia. Eu tive esse momento agora no imersão, né? Eu participei de imersão lá na igreja. O Isaac fez, inclusive. Tipo assim, foi uma mudança, assim, amiga. A minha vida andou. A gente tá em agosto, né? Foi em junho que eu fui. A minha vida mudou de junho pra agosto, Uau. os 6 meses que eu não andei. De janeiro a junho. Liberou, soltou. Liberou. Uhum. Porque enquanto eu tava presa, carregando coisas ainda, até a respeito de um luto que eu passei no ano passado e tal, Uhum. enquanto eu não entendi aquela culpa, enquanto eu não mergulhei, porque, amiga, eu sou terapeuta, né? Eu trabalho com isso, a gente trabalha. E daí, às vezes, a gente pensa assim, não, mas tá tudo bem, tá resolvido. Uhum. Às vezes não, não tá. É bom a gente ir lá fazer a manutenção sempre que for necessário, pra ver se realmente não aconteceu mais nada lá, Isso. né? Se não surgiu mais alguma coisa. E depois que eu resolvi essa situação, eu entendi até que eu estava magoada com Deus, e eu nem sabia isso, ficou Isso. escondido dentro de mim. Como se fosse um filme, assim, passando na minha mente, que eu estava magoada com Deus, né? Pela situação dele ter levado alguém que sempre me amou por completo, nunca me exigiu nada, Uhum. né? E é muito difícil quando isso acontece. É sempre muito difícil. Uhum. Mas, não vou dizer difícil, é desafiador, né? Porque é uma barreira que a gente precisa transpor, né? A gente precisa ultrapassar. Porque para a morte não existe solução, né? Então, a gente precisa estar à altura do que a vida pede pra gente. Se a vida disse pra mim, não, agora você vai passar por um luto, passa por esse luto, mas não sai magoada com nada, né? Entenda que essa foi a vontade soberana do teu pai, de quem tu é filha amada, que ele conhece a tua vida e sabe que tu vai viver depois disso.
E eu senti, tipo, eu falei que a minha vida não andou, né? Tipo assim, de janeiro a junho. Ela andou, mas de junho, Cronologicamente. isso, andou. E de todos os conhecimentos que eu fui tendo, aprofundando ainda mais as minhas raízes espirituais, ela cooperou pro meu aceleramento de junho a agosto, Uhum. né? Cooperou para isso. Então a gente precisa ter essa disposição, porque tudo na vida é uma questão de disposição. Sim. Ah, você quer ser mãe? Quero. Você está disponível a entregar as suas noites de sono? Você está disponível a entregar as suas viagens que você não vai poder fazer, as saídas que você não vai poder fazer, porque vai existir um momento que você não vai poder. Depois de um certo tempo você vai. Mas você está disposta a entregar o seu casamento também? Porque você vai ter que dividir a atenção. Você está disposta a entregar o seu corpo, porque o corpo muda, né? Às vezes a gente quer tantas coisas, mas a gente não quer o processo que aquilo vai ter que passar para acontecer, né? E não que refletir sobre o processo também vai mudar alguma coisa. Mas a gente precisa estar consciente disso. Senão a gente vai estar toda a vida brigando com a vida, Sim. né? E, por exemplo, a Grace poderia estar brigando até hoje com o pai dela, da cabeça dela. Poderia. Poderia estar até hoje, talvez não estaria casada, não teria os filhos. E hoje, a vida da Grace ela foi tão focada em homens que ela tem 2 homens agora. De meninos. Que eu pedia pra Deus, meninos, né? Pedia por causa do Pedia, por causa do Azuso. Aí pedi pra Deus meninos e veio meninos, né? É. Mas, nossa, tô falando isso, teve algo que é bem crucial pra mim, é que foi quando eu realmente falei assim, Deus, eu quero conhecer mais de ti, eu quero conhecer quem foi esse quem é esse Que era sem pecado e não me condenou. Ai, essa Sabe? Então, música é assim, linda. e era muito isso, assim, queria conhecer mais, né? E aí todo o meu processo de decidir por Jesus e realmente, de fato, assim, seguir exclusivamente Ele, de declarar Ele como meu Senhor e Salvador. Teve Uhum. tanta quebra de religiosidade, e aí tu falando aí de aceleramento, né? O meu processo que acelerou foi a sensibilidade ao Espírito Santo. Uhum. Porque o doce, né? A voz doce do Espírito Santo na minha vida é algo que é sobrenatural de viver. Sim. Isso me trouxe muita profundidade, porque aí não é mais eu, é Cristo Uhum. que vive em mim. Sim. E aí essa busca constante de estar assim muito conectada com o Pai, de colocar Ele sempre nas minhas orações, nas minhas intenções, de estar toda hora em oração com Deus, de ser acordada com o Espírito Santo trazendo Uhum. revelação, de viver experiências sobrenaturais com Deus, consequentemente foi me fazendo me tornar mais feminina. Sim. Porque tu tá na vibração, vamos dizer. Tu vive uma vida espiritual. Tu não Sim. vive mais uma vida do mundo. É que é diferente, né, amiga? Quando a gente tem um olhar eterno e o Isso. olhar É exatamente isso. terreno. A satisfação é Jesus Cristo. Uhum. Eu falo muito isso, assim, a satisfação é Jesus Cristo. Nada mais satisfaz, sabe? Nada mais. Então tudo é eterno. E aí o Espírito Santo é aquela voz, né, que vem. Eu tava, acho que foi domingo à noite que a gente chegou lá de Cambará, e aí eu lavando os 300 pares de calçado na lavanderia. Minha lavanderia é pequena, assim. E aí eu fui estender um parzinho de meia do Túlio. E aí o Espírito Santo foi muito. Eu tava cansada fisicamente. Eu senti que eu tava cansada, porque o meu garrão começa a doer quando eu fico muito em pé de trilhar dentro de casa. Tá. Eu senti que eu tava com o meu corpo físico cansado. E aí o Espírito Santo veio muito e falou assim: vai passar. Esse tempo vai passar. Eu tava estendendo a meinha do Túlio, sabe? E daí naquele momento, assim, Deus falou tanto comigo, sabe? Aham. Tanto. Então, o Espírito Santo, eu acho que é, assim, o que torna de fato a gente mais feminina, no sentido de começar a enxergar as coisas do cotidiano não como um olhar terreno, mas com um olhar Eterno. eterno, sabe? E aí eu tenho muito essa visão, assim, de que Deus tá toda hora assim, né? Eu imagino que ele tá lá de cima, né, me olhando. Uhum. E aí eu tenho essa oração de o que eu tô fazendo aqui tá agradando a Deus ou tá agradando ao mundo? Tipo, quando tu mandou mensagem pra vir gravar o podcast, eu só falei assim, sim, né, Deus? Sim, né, Deus? Tipo, Aham. eu sei que vai agradar ele. Uhum. A gente vai falar, inevitavelmente. Eu nem Sim. sabia do que era o assunto, mas a Aham. gente vai falar sobre
Deus, sobre o amor de Deus, então sim, Jesus, sim, Deus. E quanto mais eu A disposição, né? à disposição, ter um coração inclinado, sabe, para o Senhor, assim, mais a gente consegue também ver a bondade dele sobre a nossa Sim. vida, ver o cuidado, né? Sim. E o aprofundamento, assim, de conhecer mais o coração de Deus e de conhecer ele e de entender que realmente tudo é para a glória dele e que o propósito da nossa vida é agradar a ele, as nossas escolhas também passam a ser pautadas nisso. Sim. É que eu tava conversando foi conversado no dia do episódio da pastora Sara e da Esté, e da pastora Esté, que eu esqueço que ela é pastora. Eu quero escutar ainda, não vi. E a gente tava conversando a respeito de como é que eu vou dizer? De como ai, eu perdi a linha. Perdi a linha de Nossa, quê? raciocínio. A gente tava falando sobre Tu tava falando, o que vocês falaram? Tu e a pastora isso, mas antes posicionamento sobre a nossa vida? posicionamento, agora eu esqueci. Ai, tá tudo bem, esqueci, gente. Voltou. Quando Volta. voltar eu lembro. Tá, eu Isso. tinha falado outra hora sobre mesa. Ah, tá. Então, é que a gente tava falando sobre feminilidade, né? E aí, falando desses recortes de Instagram, tem toda uma romantização da feminilidade, Sim. de não só dessa feminilidade da maquiagem, Da da roupa. roupa e tal, mas a feminilidade como aquela que prepara aquela mesa posta, bem, bem chique, né? Enfim, o 200 celular talher, assim, 300 talher, as flores, né? Todos os dias aquelas flores no vaso de flor natural. Isso. Sabe? Então, assim, tem isso. Que eu acho que, ok, é um movimento necessário pra gente poder resgatar um pouco essa beleza, porque é a mulher feminina que traz o perfume pra vida, o colorido, a doçura. Quando eu casei, o Isaac já tava morando no apartamento dele fazia 1 ano. Então, foi um apartamento todo mobiliado, planejado pra um homem solteiro. E é muito engraçado, assim, como a própria arquitetura do apartamento é tática, é mais fria, é mais... E aí, aos poucos, eu fui trazendo, assim, alguns elementos, deixando aquele apartamento com mais cara de lar. Então, quem deixa uma casa com cara de lar é a mulher, com detalhe, com as coisas. Então, nesse sentido, né? Só que daí o que a gente vê no Instagram é aquela... tem, né, tô falando alguns perfis, assim, que a gente vê, aquela romantização do lar. E aí, Deus fez um trabalho comigo, assim, ultimamente, que desde que o Theo nasceu, eu tive babá em casa. Tá. Então, isso facilitou muito a minha vida, assim, me dava liberdade, me deu liberdade, né? De fazer muita coisa que eu precisei fazer, porque os meus pesos eram aliviados por ter alguém lá em casa. Então, sim, eu tinha mais tempo pra ler, tinha mais tempo pra fazer muitas coisas que eu fiz ao longo de todo esse ano. E nesse movimento todo do ano passado pra cá, onde Deus realmente foi me trazendo pra dentro de casa, e era isso que ele queria pra minha estação, o Espírito Santo foi me conduzindo muito assim, para que eu realmente viesse para dentro de casa. E isso já começou antes de eu não ter mais alguém dentro da minha casa todos os dias. Tá. E eu fui vindo para dentro da minha casa. E eu fui vindo para começar a olhar para as minhas gavetas. Que quando eu casei, eu não olhava muito para as minhas gavetas, porque eu tinha uma pessoa todo dia na minha casa que me ajudava com o meu filho, e mais uma diarista toda semana para limpar banheiro, limpar box e janela e o mais pesado, mais pesado. Então eu realmente eu tava mais focada na minha vida profissional, né, daquela que saía de manhã para trabalhar, voltava à noite, e, enfim, não. E Deus foi fazendo um movimento comigo, assim, de tipo, tu precisa voltar pra dentro da tua casa. Tu precisa tomar as rédeas do teu lar, sabe? E isso foi um confronto, não é confronto, mas eu sabia que eu queria isso, mas eu não sabia que eu precisava tanto disso. Sei lá, eu sabia, mas eu não sabia nessa profundidade. E aí, enfim, teve um momento da minha vida que eu tava mais focada na minha vida profissional, assim, de horas trabalhadas, mas Deus começou a fazer esse movimento pra mim, assim, tu precisa voltar mais pra dentro da tua casa. Tá. E aí, quando eu tive o Túlio, né, o Túlio vai fazer 4 anos esse ano, quando eu tive o Túlio, eu já tive a certeza, assim, que eu precisava tomar as rédeas da minha casa, do meu lar, assim. E eu comecei, há uns 4 anos atrás, já esse movimento de eu cuidar das roupas, eu cuidar da nossa roupa, arrumar a cama e fazer coisas que por um tempo eu não fazia. E aí começou também a me despertar um outro olhar da feminilidade em que eu não conhecia. Então é todo um processo, sabe? E eu acredito que tem muitas mulheres também que vêm dessa realidade de
trabalha fora de casa e paga alguém para cuidar da sua casa, Sim. sabe? E não é questão de certo ou errado, Uhum. mas é o processo que Deus Designou pra ti. provocou o meu coração, dizendo que era a estação que eu precisava viver, né? Uhum. E aí foi todo um processo, assim, de eu começando a reconhecer o papel da mulher no lar. Uhum. Papel inegociável, papel insubstituível da mulher no lar, sabe? O simples fato de começar a pensar numa refeição para a família num outro dia. Sim. Enfim, e aí, enfim, o buraco é bem mais embaixo, assim, porque Deus fez um rebuliço na minha vida em relação à consciência mesmo. Ele mudou completamente a minha maneira de pensar, a minha maneira de... Não, e quem conhece sabe, a gente viu eu vi, né, porque eu te conheci, o Theo tinha o quê? 1 ano? É, bem novinho. Acho que era 2018, eu acho, quando a gente se conheceu. 18 eu tava 1000 pelo Brasil, né? É, Um monte pra estudar, tá, né? Em 5 cidades diferentes. isso, e daí, tipo assim, o Theo era bem novinho, e claro, né, era a realidade do momento. Hoje eu vejo outra pessoa, hoje eu vejo outra Grace. Eu sou outra pessoa hoje. Outra pessoa. E não é só, tipo, uma questão física de mudou isso, mudou aquilo. Não, até que não mudou nada, porque, né, é a mesma pessoa. Mas a essência é diferente. Eu acho que aquela essência era muito acelerada. Essa de hoje Eu não tinha Jesus na minha não vida. tinha, né? Uhum. Esse... Aí não sabia descansar, né, amiga? Não. Ah. Eu tinha Deus, acreditava que tinha um Deus, né? Uhum. Mas eu não tinha Jesus na minha vida. Então, quando a gente não tem Jesus na nossa vida, a gente vai buscar de várias maneiras e a gente vai estar distraída, desfocada. Vai. A gente não descansa. Não descansa. E mesmo, por exemplo, né, eu vou trazer outra realidade que, pra mim, eu nasci num lar cristão, a Grace também, né, de outra denominação, mas Olha que interessante isso. Aham. Pra vocês saberem. Eu nasci em um lar cristão, católico. Nasci num lar cristão, Evangélico. evangélico, Então, tipo assim, a minha realidade sempre tive Jesus. Mas esse ano, tipo assim, 2020 não, 2018, o Luca nasceu em 2017, então 2018 eu comecei uma busca diferente, por Deus também, porque eu via que, tipo assim, não, Deus, eu tenho muito trauma aqui, eu tenho muita coisa, eu tenho muita situação mal resolvida e eu não quero respingar no meu filho. Eu não quero. Não quero criar no meu filho em caixinhas que eu fui criada, né? E então eu comecei a buscar já ali e tal, e eu fui buscando sozinha, sempre muito sem tendo um grupo, porque um grupo hoje é muito melhor, né, amiga? Muito. Hoje a gente caminha com Nossa. grupos e é muito bom. E eu andando sozinha e sempre me fortalecendo sozinha, era a Joyce Meyer, era a Thalita Pereira, era isso, era aquilo outro, gostava muito e gosto muito de ouvir. Só que a realidade delas é uma realidade completamente diferente da nossa. Então eu sinto um fortalecimento muito maior quando eu conheço um comum a mim, Isso. né? E hoje eu tô caminhando com grupos, com pessoas que elas vivem a mesma realidade que eu. Ah, estamos com dificuldade aqui, ela também tá vivendo uma dificuldade ali, né? Gente como a gente. Isso, gente como a gente. E daí, agora com esses estudos que eu fui tendo esse ano, eu percebi que eu entreguei muito do meu corpo para Deus, né? Fui lá, me tornei filha de Deus, mas eu não entreguei a minha mente, né? Eu não entreguei os meus cálculos, as lógicas que eu criei na minha mente. Não entreguei isso. Então, a partir do momento que eu entreguei de forma completa para Deus todo o meu coração, a minha mente, de forma completa mesmo, cabelo, unha do pé, tudo, foi completamente diferente. Por quê? Antes eu tinha o corpo de filha amada, mas a mente de escrava do diabo ainda. Eu vivia essa separação. Então, o meu corpo padecia por conta da minha mente. Né? Pagava o preço pelo aprisionamento da Isso, mente, pelo aprisionamento da mente. Então, quando tem um livro da Joyce Meyer que fala que é campo de batalha da mente, gente, realmente uma batalha. Uma batalha. Né? Eu gosto muito de Romanos 12:2. Eu até trouxe. Ah. Não vos conformeis com este mundo, mas transformáveis pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ó, tá vendo o que inclui aqui? Se a gente não renova a mente, a gente não sabe qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Exatamente. Hoje a gente aceita o nosso propósito porque a gente renovou a nossa mente, a gente entendeu que Deus caminhou na nossa história e por isso a gente entende que foi ruim pra gente, foi horrível. Mas foi propósito de Deus para que hoje a gente estivesse aqui. Se eu não tivesse renovado a minha mente, nunca eu ia ficar feliz, lavando, passando. Eu ia estar bem preocupada de ter vindo pro podcast com a minha unha descascada. cascada, né?
Mas a boa, Sim. agradável e perfeita vontade de Deus e a bondade dele me faz enxergar que bom que eu tô aqui, Aham. que bom que os meus Que isso filhos não é estão na nada, escola, né, que amiga? bom que eu fiz um almoço pra minha família hoje, que bom que eu tive que esfregar minha panela de pressão, porque eu Por fiz isso que as unhas estão que eu descascadas. fiz conserva de cenoura e beterraba hoje. Que delícia! Não sabia que tu sabia esses só um- quitutes aí todos. Deu só um vidro de cada, né? Meu Ah. planejamento era trazer um vidro pra ti. Ah. Mas não rendeu. Ai, gente, a Grace, ela tem assim, ó, um negócio muito legal. Esses tempos atrás, a gente tomou um café juntas, do nada ela apareceu com vidro de coloral. Amiga, aquele coloral não existe em lugar nenhum, eu já procurei. Eu nunca mais encontrei a... Ele tinha sabor. E era naturalzinho, sem corante, sem nada, né? Incrível, aquele coloral incrível. Ficou na minha cabeça até hoje, eu não me esqueço mais. Mas assim, Enfim. esse ponto da feminilidade que a gente tá conversando, né? Essa disposição de entregar nossa mente pra Deus é muito importante, né? Na Bíblia, às vezes a gente olha pra Bíblia e só segue caminhos que a gente já conhece aqui, né? Mas a gente precisa permitir. Eu acho que a Grace vai saber falar isso melhor. Porque de quê? 2 anos pra cá que tu tá na nossa. Na igreja? Na igreja, É, né? Que tu tá, assim, 2 anos, convivendo ali. sim. Isso. Então, como é que foi pra ti, assim, não que tu não entregava antes, mas tu sentiu uma diferença na tua entrega, na tua disposição? O que que despertou? O que que mudou no teu dia a dia de forma prática, assim? Eu já vinha nesse processo, assim, de buscar leveza há bastante tempo, né? Mas o decidir frequentar a igreja me levou a fazer os cursos e conhecendo a verdade, né? A verdade vai libertando, vai tirando. Acredito que depois do batismo, sabe? Porque eu entendi, assim, realmente o poder de descer nas águas, sabe? Enfim, foi todo um processo, assim, depois de realmente estar ali, de entender, de não ter mais dúvidas. De não ter mais dúvidas de que Jesus é a minha suficiência, sabe? Porque antes, como é que eu vou explicar? Antes eu amava Jesus, eu conhecia Jesus, me relacionava com Jesus, mas eu ainda tinha algumas buscas. E eu não tô aqui dizendo que a gente não pode sonhar, não é isso. Acho que a gente tem que. Mas eu ainda tinha umas insatisfações, umas inconstâncias. E o que que mudou? Uma estabilidade no espírito. Eu sinto uma estabilidade no espírito, porque todo dia eu sei que o A Senhor. plenitude. E é muito gostoso acessar isso, sabe? Sim. Tudo bem que tá. Quando eu falo estabilidade de espírito, parece assim, ai, que nunca fica irritada, nunca fica. É natural do meu temperamento, né? Sou muito otimista, então o mundo pode estar desabando que eu tô. Tá de boa. Eu sempre fui muito calma. Então, isso. A Grace, ela me admira, eu admiro dela porque ela é sanguínea e ela consegue falar calmo. Às vezes eu não entendo. É o Flê que tem um pouquinho aí, né? A gente não tem dois temperamentos, né? Não, Tá, tem um mas. só. Mas O resto é personalidade amadurecida mesmo. então a personalidade é amadurecida. Mas eu sou uma pessoa, me considero uma pessoa calma, assim, É mesmo. tranquila, sabe? Mas o Espírito Santo, e isso foi depois realmente, assim, de Congregar. mais, de estar junto, de pertencer, receber oração. Isso foi muito importante, porque eu era uma pessoa que buscava Deus, mas eu não tinha, assim, tipo, hoje, ai, amor, ora por mim. Sabe, eu chego pro Isaac, eu peço, assim, ora por mim, né? A gente vai nessa quinta da oração. Sim. Então, assim, eu peço oração pra minha Nossa sogra. quinta da oração é top, né, amiga? Pelo amor de Deus! Eu falei, eu vivo hoje o que eu planejei, assim, de ser a senhorinha da oração. Eu já vivo aos 35, então, nossa, cheguei no ápice da minha vida, gente, assim. é muito bom. É muito bom. Todas convidadas. E, então, assim, essa estabilidade do Espírito Santo, que não é mérito nada meu, né? Sim, é graça, né? Mas é graça, sabe? Isso eu acho que faz toda a diferença, assim, de tu ter qualquer desafio, de tu ter qualquer problema, mas tu saber que Deus tá contigo, que Ele luta as tuas batalhas. E uma coisa que fez muita diferença na minha vida foi o fato de conhecer mais a palavra. Porque o fato ali de renovar a nossa mente pela palavra, orar a palavra, declarar a palavra, começou a me trazer muito mais experiência E autoridade. autoridade espiritual. Que era o que eu buscava, assim, eu tava com muita sede de autoridade espiritual, porque como eu vim do mundo holístico e eu tive que passar por um processo de muita redenção, perdão com Deus, arrependimento, sabe? E agradecimento a Deus mesmo por ter me libertado de muita coisa, né? Sim. E aí eu pedi assim muito, Deus, eu quero
eu quero viver essa autoridade espiritual, porque eu sei que eu não preciso buscar em outras fontes, eu não preciso terceirizar isso pra alguém. Eu quero ver isso, né? Então, essa autoridade espiritual, assim, de declarar a palavra, né? Hoje eu comecei a ler o Evangelho de Lucas hoje, falou alguma coisa nesse sentido, de que Jesus, sempre que se via ameaçado pelo inimigo, ele ia lá e lançava uma verdade. Uma verdade da palavra, Uma verdade né? da palavra. Então, é mais ou menos nesse Sim. sentido, né? De lançar as verdades da palavra. Sobre qualquer circunstância, sabe? Sim, por isso que o orar a palavra é tão importante, Orar né? a palavra, declarar a palavra. E aí, isso foi me trazendo um discernimento espiritual da ação do Império das Trevas, que eu aprendi muito com a pastora Etana Teresa sobre isso, escutando Vânia muito ela. Teresa, não sei quem é. Escutou? Não, depois Ela é me uma manda. senhorinha, ela tem um movimento, assim, de cura e libertação. Ah, tá. Gosto E é também. maravilhosa, assim. Ela tem uma história que se assemelha um pouco com a minha, no sentido de abuso, né? Ela, Joyce Meyer. Tá. São mulheres que eu me conecto por causa Da dor delas. da dor delas, né? Sim. Mas é bem legal, assim. Então, a pastora Tânia Teresa explica muito essa questão da ação do Império das Trevas sobre a nossa vida e como a gente tem que usar da nossa autoridade espiritual pra Expulsar, entrar em guerra junto, né? exatamente, né? E então, assim, isso foi algo que mudou muito na minha vida, porque até uma questão, assim, da feminilidade, que é legal, o inimigo, ele não vai vir com umas aspinhas vermelhas, né, pela porta da frente da nossa casa. Não. E ele vai vir, muitas vezes, de maneira bem sutil, aonde realmente é o espinho da nossa carne. Então, ele vai vir naquele momento, assim, que o teu marido vai te falar uma palavra torta, e tu já vai se armar toda, e você já vai criar uma discussão, e aí já vai criar uma desarmonia no teu lar. Então, o ser feminina também, e ter uma vida espiritual para ser mais feminina e ser mais sábia dentro de casa, é pra gente estar atenta à ação do inimigo, que tem como maior propósito destruir o projeto de Deus, que é a família. Então, a gente precisa estar muito posicionada mesmo. Inclusive, fica o convite para nossa conferência de mulheres com esse tema, exatamente. que começa sexta-feira, que vai começar sexta-feira. A gente precisa se posicionar em oração, em jejum. Eu nunca... Outra coisa também, então, muito isso, pedir oração. Ter discernimento da ação do Império das Trevas e se posicionar com autoridade espiritual. Tô engatinhando ainda, né? Mas sou uma buscadora. Eu me sinto engatinhando também, gente. Não é porque eu sou de igreja evangélica que eu já vim com essa. O Géser que fala, eu tô numa skin muito Dona Gula. Dona Gula era minha avó, né? E daí, tipo, lá na nossa família, depois que ela faleceu, eu sou a pessoa que eles chamam pra orar. E eu tenho me posicionado e não dizer não também, estar à disposição. Me chama pra orar? Tá, vou orar, vou gaguejar, sei lá, mas não é sobre mim, entendeu? Não é sobre mim. Me coloca à disposição. Isso, sempre à disposição. Vou fazer não sei o quê, vai dar uma palestra sobre isso. Tô indo, entendeu? Antes eu era muito, na tipo humildade, assim, né? Na humildade. Isso, eu vou errar, vou rir, a gente vai rir e tá tudo certo, né? Antes eu era muito perfeccionista comigo. E até na caminhada com Deus tem uma cobrança, né? Como se tu tivesse que, assim, conhecer tudo da palavra, uma caminhada muito longa pra te poder falar dele. E não funciona. Isso o Espírito Santo trabalha muito no meu coração, sabe? Porque, assim, a gente precisa se esvaziar realmente e vestir a sandália da humildade, Sim. Pra entender, assim, que a gente vai falar com o que tem, porque tem pessoas que estão aqui, mas tem pessoas que estão aqui, que às vezes vão ser tocadas, impactadas pelo nosso posicionamento. Então, a gente tem que abrir a boca pra falar de Jesus. Ou eu ia trazer minha Bíblia hoje, daí eu acabei não trazendo, né? Mas eu falei assim, a gente tem que ser essa, que a gente não tem que ter vergonha do evangelho. Não tem que ter vergonha de falar de Jesus, sabe? Não tem que ter vergonha de falar sobre se posicionar, né, amiga? Sobre aquele que te resgatou, sobre aquele que transformou a tua vida, sabe? Então, enfim, já fui longe, né? Mas eu me empolgo falando de Jesus. É que é muito bom, é muito... Gente, eu tenho descoberto, assim, uma força dentro de mim, que não é sobre mim. Tá dentro de mim, mas não é sobre mim. Tipo, tu falou agora do Reino das Trevas, em entrar em guerra no Reino das Trevas mesmo, sabe? E eu não tinha era como se, tipo assim, eu vejo o inimigo muito maior que eu. Mas depois, agora, né, nos últimos meses, eu me sinto, tipo, igual Davi. Pequenininha mesmo, mas eu vou com as minhas pedras e eu vou em nome do Senhor. Entendeu? Que é ele que vai fazer o negócio acontecer. Não interessa se eu tô com uma metralhadora, se eu tô com bomba, se eu tô com isso, eu tô com pedra. Exato. Entendeu? Quem vai fazer vai ser ele, né? Até o podcast aqui, eu ficava assim, não, mas não tá ainda, não tá ainda, não tá ainda.
Meu Deus, minha filha, só vai. Só vai, né? Só vai, só faz. E ele faz o movimento, né? Isso, só ele faz. E eu tenho recebido tanto feedback, assim, de cada conversa que eu tenho trazido aqui. E as conversas se conectam. Sempre Espírito se Santo, conecta. né? É um podcast conectando com o anterior e vai. E assim, e eu vendo a mão de Deus o tempo inteiro, tipo assim, porque ele me deu uma palavra que eu não faria mais nada sozinha. Então, realmente, hoje, tudo que eu faço, eu busco trazer ele pra mim, né? Trazer ele comigo, né? E porque não é a gente não é Deus que se afasta da gente, é a gente que se afasta dele, né? Então, ter essa consciência também é muito importante. Eu tinha em sonho, Deus fala muito comigo através de sonhos. E eu Ai, não que tinha legal. sensibilidade, né? Mas com o Espírito Santo sendo um meu ajudador, é uma maneira bem clara, assim, como Deus conversa comigo. E teve um episódio, há uns 2, 3 meses atrás, que eu acordei no sábado de manhã e eu tinha uma reunião de negócios. Eu ia ter uma reunião online para ver se eu ia fechar um negócio ou não. E naquela noite de sexta para sábado eu tive um sonho. O sonho era 2 portas. Uma tava Deus, assim, Deus era o céu, nuvem, anjos. E o outro era o diabo. O contrário. O contrário, assim, horrível. E aí tava a Elta, minha sogra, uma mulher de Deus, do lado, e ela falava assim pra mim: tu só entra na porta que tem Deus daqui pra frente. Só vai entrar na porta que tem Deus. Ah, o sonho foi esse, acabou o sonho. Aí eu, no meio da conversa com a pessoa, o Espírito Santo traz o sonho na minha cabeça. Ai, Só vai entrar na porta que tem Deus. Na hora, não fechei não negócio. fechou. Porque a pessoa mesmo trouxe uma fala que me fez ter a tranquilidade de falar, não, Deus não fez esse negócio. E aí eu não fechei o negócio. Então, assim, muito real. E uma outra que aconteceu na semana passada, na quinta da oração, que esqueci o nome dela. A Ana. A Ana Meire. Ana Meire. Ela fez uma oração bem poderosa em mim, não sei se tu... Eu vi, tu viu, né? Eu vi. E ela me falou várias coisas, daí eu não sei se foi tu, a Cássia, que falaram assim, Grace, anota tudo que ela me falou, porque... Não, foi a Cássia que falou. disse, Anota o que ela falou, porque talvez tu vai esquecer e tal, e realmente eu esqueço, né? Mas eu lembrei de algumas coisas, aí eu fui fazer minhas orações antes de dormir, conversando com Deus e tal, e eu assim, ai Deus, me lembra o que eu preciso lembrar do que ela falou pra mim. Eu soltei, né? Eu falei assim, me ajuda. Me ajuda a lembrar o que eu preciso lembrar. E aí eu acordei, né? Acho que eram umas 2, 3 horas da manhã, assim. Acordei literalmente com a palavra assim, tipo, espírito de exortação. É isso que tu tem que lembrar. E eu assim, Uau. Daí eu acordei, daí eu voltei a dormir e tal. Daí no outro dia eu fui pesquisar, enfim. Realmente, assim, era uma resposta que eu precisava. Eu tava jejuando já. Tá, é verdade. Jejum. Não o jejum que eu tô fazendo de mensal. mas eu tava fazendo um jejum. Tava fazendo um jejum mais focado naquela semana ali pro café com propósito em Cambará. Que teve. E aí já foi uma resposta também pro... Então, assim, as coisas vão se conectando. Vão. Quando a gente tá vivendo, assim, essa atmosfera de estar buscando, Sim. sabe? E hoje eu tenho, assim, antigamente eu não era muito constante, até por uma inclinação do meu temperamento. De talvez começar uma coisa e não terminar. E eu dou graças a Deus, assim, que eu busquei desenvolvimento pessoal desde muito cedo. Porque aí isso me ajudou a ter disciplina e constância que de forma natural não teria. Tanto disciplina pra tomar suplementação, faz anos que eu tô... Inclusive, eu ganhei um super livro. Suplementação, atividade física, alimentação, essas coisas assim que, né, do beabá, assim, do desenvolvimento humano, cuidar do sono, tomar água, né? Isso tudo me ajudou porque eu comecei desde muito cedo. E aí depois que eu conheci meu temperamento também, eu comecei a trabalhar as minhas inclinações, né? Sim. Que eu ia falar de fato. Viu? E é esse o problema do temperamento sanguíneo. Não, tu lembrou da exortação. Já passou, não era essa parte? Não, já passou da fase. Ai, gente, é isso, ó. Ai, amiga, Deus fez do jeitinho que era pra ser. É uma falha do temperamento sanguíneo, assim, dá umas viajadas. Eu tava em jejum. Aquela eu tentando lembrar. Vai lembrando, vai costurando. É que eu voltei lá atrás pra contextualizar, lembrei do que eu tava falando, da constância. Eu já fui constante em várias coisas. Então, assim, da leitura, hoje eu sou muito constante pra leitura. Agora, nesse momento, não tô tanto, porque daí eu tô sem tô sem uma pessoa lá dentro de casa, né? Que eu tava contando e tal. Então, eu tô vivendo uma fase, assim, de reorganização, de gestão de tempo.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que nada hoje é mais importante pra mim do que a minha constância e permanência em Deus. Sim. Então pode ser assim, ó, e é tão profundo isso, que eu sempre gostei muito de fazer atividade física, é até uma questão de necessidade mesmo por causa da minha saúde física, né? Em janeiro agora eu fui no médico, ele falou assim, menina, eu não sei como é que tu tá em pé sem fazer a cirurgia de prótese, porque o teu quadril não tem sustentação nenhuma. E Sim. tá ali osso com osso e tal, e eu não tomo colágeno, mas assim, eu sei Sim. que é Deus, sabe? Eu sei que eu vivo pela graça dele. Então, assim, a atividade física me ajuda a não me limitar tanto e tal. E aí, com a saída da minha última babá agora, eu fico em casa de manhã com as crianças e tá bem apertado, assim. Então, eu vou bem cedo pra academia e às vezes eu trabalho até tarde. Eu tô numa função, assim, então fazem umas 2 semanas que eu não vou na academia. E o meu corpo físico tá sentindo, assim, porque é uma coisa que me conecta comigo, é um tempo que eu gosto, porque eu vou lá, coloco meu fone de ouvido. Bota as ligações. Isso, escutando minhas coisas, respondendo às vezes alguém, se eu tô sozinha na academia, porque tem academia no prédio. Só que eu tô, assim, são 2 semanas que eu tô sentindo, assim, pedindo pro Espírito Santo me dar espírito de organização e de gestão de tempo pra eu me organizar nessa nova estação, né? E vou te dizer, assim, que eu tô um pouquinho incomodada, porque obviamente que eu quero voltar a fazer atividade física. Mas Deus falou comigo, assim, que tá tudo bem, tu tá em mim. A constância maior é em mim. O resto, tu sabe da importância, que é importante tu cuidar do templo do Espírito Santo, que é o teu corpo. Tu quer voltar, então eu sei a intenção do teu coração, sabe? Tipo, Deus falando comigo. Daqui a pouco vai dar certo, fica tranquila. Mas o mais importante é a constância. Estar em mim. Estar em mim. Então, depois que eu tive essa compreensão, sabe? De que eu preciso, de fato, ter Deus como prioridade, mas, de fato, organizar a minha vida para que Ele seja uma prioridade. Ai, simplificou tanto a minha vida, sabe? Simplificou tanto. E aí, pra quem quer se tornar mais feminina, eu acho que esse é o segredo. Porque é Estar em Deus. estar em Deus que nos torna mais feminina. Porque a gente vai eliminando excessos. Sim. Você não vai mais ficar estressada, você não vai poder ir no evento. Você não vai poder estar em todos os teus compromissos sociais. Sabe? Não é que vai se largar. Sim. Mas é que tu fica mais flexível. É uma estação, né, amiga? É entender, né? Exatamente. Que é uma estação. Começa a respeitar a sua estação. Sabe? Porque Deus é generoso com a gente. Deus é bondoso com a gente. E em Deus a gente começa a ser também generosa e bondosa com a gente. E se a gente não tá em Deus, a gente começa a se cobrar, se comparar, atuar síndrome da impostora, achando que nunca é boa o suficiente, que nada se auto-sabotar. é bom, se sabotar. Então, assim, resumindo, permanência. Permanência em Deus, até porque, assim, a vida não é isso aqui, né? Não. O senso de eternidade, pra mim, também é outra chave que Mudou tudo. que virou muito, assim. E hoje viver para aquilo que é o que vai gerar frutos na eternidade, eu acho que é o que me move, sabe? Sábado a gente tava lá no café e aí tava, assim, a Elta atrás de mim. E aí eu até me emocionei, assim, porque eu falei, foi necessário uma mulher se posicionar lá atrás, porque ela disse que ela orava pela futura esposa do Isaac. E aí, assim, ela se posicionou, aí eu me posicionei, o Isaac veio para Jesus. Hoje a gente consegue apresentar né, e mostrar Jesus e fazer com que os nossos filhos cresçam nesse lugar. E hoje, eu falei, o meu maior sonho realizado é ter um marido que é mais apaixonado por Deus do que por mim. Sabe? E a gente poder plantar isso nos corações dos nossos filhos, eu acho que não tem preço que pague, porque não é mais sobre nós, mas é o que a gente vai também deixar como frutos para as próximas gerações, sabe? Então é muito esvaziamento, amiga. É muito esvaziamento, assim, sabe? Sim. E eu peço sempre, todos os dias em oração, Deus, tira o meu entendimento. Eu peço muito isso, porque pode ser que a nossa mente é um aprisionamento, né? E a gente é muito vítima da nossa identificação, né? A gente se identifica com os nossos pensamentos e acaba... Então eu falo, Deus, mas vai lá nos mais enraizados pensamentos, sabe? Tira qualquer tipo de entendimento meu, do que eu acho, do que eu penso, remove os meus pensamentos. Eu quero o teu coração, eu quero o teu caráter, eu quero o que tu pensa, sabe? Claro que tem que ter uma disposição minha, né? Sim. De buscar também, conhecer a palavra e estar disponível. Mas eu já peço. Mas acho que só a disposição já dá liberdade. É tu abrir a porta pra Deus entrar. Sabe? Tipo, Deus, vem, faz o que tu quiser. E tem que ter coragem pra fazer isso, né? O ano Tem. passado, antes de fechar o consultório, eu teve uma vigília na igreja numa sexta-feira. Foi muito Ai, eu lembro.
Foi uma vigília, eu orei muito, assim, porque eu já estava muito desconfortável, eu já estava sentindo os movimentos de encerrar meus atendimentos físicos. Aí no domingo de manhã teve um culto com o pastor Anderson. E aí, que ele não era pastor ainda, eu acho, mas é o Ah, pastor. tá. Uhum. E aí ele falou assim: vocês já pediram pra Deus o que que vocês têm que soltar? E aí Deus foi imediato na resposta. Barras de Axis. Ah. Eu senti na hora, assim, que eu precisava parar de fazer aquela técnica. E Deus, não o suficiente, ele ainda falou assim: volta lá nas apostilas. Falou assim, e Pra você ir lá. veio lá nas apostilas. E eu cheguei depois daquele culto, eu fiquei bem transtornada, assim, meu Deus do céu, é isso mesmo? E eu falei, Deus, eu não tô duvidando de ti, mas... Sim. E aí eu comecei a olhar umas apostilas e aí eu entendi, assim, o que Deus estava me falando, de outras vidas, né, que eu nem me dava conta, sabe? Então, Sim. assim, o Espírito Santo foi me conduzindo de uma maneira muito amorosa, realmente, assim, pra que ele pudesse cumprir com o propósito dele na minha vida, né? Uhum. E aí isso foi, eu não lembro o mês, mas foi perto do final do ano. Tá. E aí isso foi na sexta-feira da vigília, que eu, tipo, soltei assim, falei, Deus, faça a tua vontade na minha vida. No domingo teve esse culto com o Anderson. No meio-dia a gente foi almoçar lá no Morro dos Conventos, no Bar do Zé, nunca vou esquecer. Socado, porque era verão. Ah. Veio um homem vendendo mandolate. Ele largava os mandolates assim e depois ele passava pra recolher, quem não quisesse, né? Ah, tá. Daí ele veio assim, largou uns mandolates pra gente. Daí o Isaac viu que era pra ajudar uma casa de pessoas com dependência química no Rio Grande do Sul. Lembro que o Isaac fez um pix lá de R$ 100 pra ele. Ele falou, opa, um pix bem gordinho, ainda brincou. Uhum. Aí ele me trouxe um versículo e ele, um monte de gente, ele não falou nada pra ninguém. Ele chegou só pra mim e falou assim, pode confiar, tá? Confia, porque Deus quer fazer algo diferente na tua vida. E daqui 6 meses a tua vida vai estar completamente diferente do que tá agora. Enfim, daí ele me entregou ali uma profecia, sabe? Só que foi muito surreal, assim, porque ele não falou isso pra ninguém ali. A gente percebeu que ele tava zanzando ali, ele não falava nada pra ninguém. Ele foi usado realmente Pra ti. mim. Daí eu fiquei bem constrangida, assim, naquele dia, com a bondade e o cuidado de Deus, e senti que era um cuidado de Deus com a minha vida, de uma confirmação. Por quê? Uhum. Porque a Elta tinha me falado no domingo assim, Grace, pede pra Deus testificar. Muito sábia, né? Então Deus usou Uhum. até ela, assim, pra poder me orientar e falar assim, Deus, né? Falando, coitado, fazendo tudo, né? Usando tudo e todos pra mim fazer eu Aham. enxergar as coisas, né? Sim. Mas ele usou ela, assim, pede pra Deus testificar. E de fato, né? Daí quando ela tinha me falado que era pedir pra Deus testificar e eu pedi, e veio ele e me falou aquilo, assim, tá bom, Uhum. Deus, então ok, era isso, né? E de fato, assim, em abril eu O consultório. encerrei os atendimentos, assim, e daí Uhum. em junho eu olhei, né, assim, realmente, assim, 6 meses virou totalmente Tudo. cabeça pra baixo, assim, a minha Meu vida. E Deus. realmente, assim, hoje eu sinto que eu tô exatamente onde Deus queria que eu estivesse, sabe? Inclusive dentro de casa, sabe? Inclusive, fazendo, assim, tipo, eu resgatei, assim, até a minha força no lar. Na primeira semana que eu fiquei sozinha, quando tiver o tempo, tu me avisa. Não, tô só vendo se você tá gravando. Quando eu fiquei a primeira semana sozinha em casa, eu ainda tenho uma pessoa que vai uma vez por semana lá em casa, né? Mas Uhum. que eu fiquei assim, sem ter uma babá em casa. Eu tava assim, um pouco mais cansada, né? Daí um dia o Isaac chegou na lavanderia e ele perguntou: e aí, como é que tu tá? E aí eu comecei a chorar, assim, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Só Aham. Deus sabia que eu tava precisando disso e tal. E aí hoje o meu trabalho com as mulheres na Mentoria Eva é muito essa realidade, sabe? Do que cada Uhum. uma passa dentro das suas casas, dentro dos seus processos, transição de carreira, sabe? E tu vivendo tudo isso. Tudo isso, tudo isso. E daí eu entendo o que que Deus Sim. quis fazer na minha vida, o que Ele faz na minha Te vida. dá ainda mais autoridade no processo. Muita Aham. profundidade, sabe? Muita profundidade para poder estar, não no sentido de que eu sou melhor do que elas, mas para Uhum. poder estar com elas, né? E acessar esses lugares tão profundos. É porque não existe profundidade maior do que tu passar por aquilo que as pessoas estão passando, digamos assim, né? Tu Isso, já passou. Então tu entende a profundidade, tu não tem nem como julgar, porque tu entende, exato. né? E eu acho que isso é a cereja do bolo de uma mentoria, de uma Uhum. terapia, é tu, cara, tu entende, sabe? Tu passou por aquilo. Ninguém vai entender só de ouvir falar, mas de sentir na pele, a Exato. empatia é muito maior, E, né? e Deus veio muito assim pra mim falando que a mentoria ela não teria começo, meio e fim, Uhum. ela não seria grupo,
ela também não seria individual, Tá, ela teria que ser tempo, permanência. Então, hoje eu tenho mentoradas comigo anual, por exemplo. tá. Que elas têm encontros comigo individual, mas elas Uhum, também estão no coletivo, tá. sabe? Por quê? Porque é o estar perto. Uhum. É bem essa essência do pertencimento, sabe? É tipo um De discipulado. estar perto de mim. Aham. E aí, enfim, as questões vão vindo e eu vou Exortando naquela área. orientando, vou Aham. guiando, vou chorando junto, Uhum. vou abraçando, Sim. vou, sabe, trazer realmente essa leveza. Tipo, eu tô muito. é, o Deus falou muito comigo, assim, tipo, tu vai fechar o teu consultório, tu vai tomar café com essas mulheres, tu Uhum. vai trazê-las à tua casa algum dia. Uhum. Só que tudo isso eu precisei fazer escolhas. De às vezes não ter alguém dentro da minha casa, de Uhum. fechar um consultório físico. Então, dar passos de fé e ser obediente Desafiador? é muito desafiador. Eu falei que foi assim, o fechar o consultório pra mim foi uma das decisões mais ousadas, assim, mais espirituais que eu já tive. Uhum. Porque era tudo. Eu não tinha certeza nenhuma. Uhum. Eu não sabia, eu sabia, eu confiava em Deus, né? Uhum. Mas assim, não tinha nada Eu sabia não sabendo. palpável. Eu não tinha nada palpável, Sim. sabe? E Deus me deu até o nome da mentoria. Até o nome da mentoria foi ele que deu, sabe? Uhum. Tipo, a estação que eu tô vivendo agora é a mesma que eu vou estar vivendo daqui 1, daqui 2, daqui 3, daqui 5 anos? Não sei. Mas que é aquele que é que eu esteja vivendo agora, isso eu não tenho dúvida. Porque daí Uhum. como é que eu tenho certeza disso? Pela prática do dia a dia, assim, sabe? Ver Deus no dia a dia Ver todo. Deus nas Aham. situações, em como ele conecta as situações. E até por uma questão, assim, de tranquilidade em relação a pensando na questão profissional financeira mesmo. Porque, eu tinha consultório, tinha agenda cheia, tinha previsibilidade, né? Tava tudo bem Uhum. ok. Consegui chegar, assim, com a minha carreira de cobrar um valor bem legal pela minha consulta e tal. Uhum. E aí, Deus também me trouxe direcionamento. Tu não vai focar em quantidade, tu vai focar em Qualidade. qualidade. Então, tu vai precisar cobrar um valor maior Uhum. porque tu vai entregar um trabalho, e aí eu falei assim, meu Deus, mas eu não vou cobrar pra falar de ti. Aí veio uma outra briga, assim, né? Pra não usar a espiritualidade como, não, mas eu sou tua serva, Deus, eu quero falar de ti, Aham. né? Mas aí daí tudo ele foi me trazendo, não, mas tu vai falar sobre inteligência emocional, sobre isso, sobre aquilo, sobre... Ele foi me Mas à trazendo luz a da Bíblia. experiência, Aham. só que eu vou ser, né? E aí, enfim, então assim, tudo ele trouxe, sabe, direcionamento. E hoje é muito isso, assim, eu prezo pela qualidade, não pela quantidade. Hoje eu consigo ficar em paz, assim, até com as mulheres que não conseguem entrar na mentoria, que Uhum. pra mim um dia foi um desafio, porque eu queria abraçar todo mundo, Todo mundo. salvar todo mundo, né? E hoje eu entendi que eu tive que sair desse lugar de salvadora, que tem mulheres que não, que elas precisam também se posicionar, porque é assim que eu vou estar ajudando elas. Sim. Elas precisam sair da zona de Tomar conforto, precisam decisão. tomar decisão, assim como eu um dia fiz em várias vezes, de fazer Uhum. escolhas para me desenvolver, fazer todas as nossas escolhas que nos levam ao próximo nível, exigem da gente, né? Exigem. Então, eu não posso querer salvar todo mundo, né? Então, Deus me trouxe até essa paz, E sabe? eu acho muito legal porque tu faz, tipo, como se fosse um. Como é que é o nome da palavra que tu faz pra ver se a pessoa vai participar da mentoria? Não. Não diagnóstica. Isso, Porque tem pessoas que essa. não têm perfil e eu sei que eu não vou conseguir ajudar. Assim, Uhum. tipo, não é a estação. Sim. E às vezes a pessoa vai sentir isso também. Aham. Mas olha, Deus, né? Eu tenho, Aham. eu tenho a tranquilidade, assim, que Deus é quem vai Direcionar as pessoas. direcionar as Aham. pessoas. É, eu também vivo isso nas É muito sessões, incrível. porque tem aquela pessoa que chega e não permanece, né? Tem aquela pessoa que tu entrega, mas não é o tempo dela escutar aquilo, né? Então, tem pessoas que a gente demite da terapia também. Já Já fiz aconteceu isso. comigo, já. Não tá fluindo, não tá indo, eu não vou ficar aqui recebendo teu dinheiro Uhum. se não tá fluindo. Eu quero que flua, eu quero ver eu quero ver o resultado em ti, Sim. né? E, mas exige bastante discernimento, sabedoria, esse rolê também. Mas é legal, assim, porque nesse universo de mentoria, por ser uma mentoria high ticket que a gente fala no Uhum. mercado, assim, né? A pessoa tem que escolher muito. Tem É que uma querer decisão. muito, né? Aham. E daí eu tenho que trabalhar uma outra questão com elas, assim. Eu sempre falo, não é mais uma coisa pra te fazer. A mentoria, Uhum. ela não é esse lugar
que tu vai ter que, eu tenho que assistir a aula X que a Grace colocou lá na plataforma, que eu tenho que estar, não posso faltar. Não, eu quero que ela seja um lugar de paz pra ti. Eu quero ser aquele lugar que tu sabe que tu possa contar, tem pra quem falar. Porque eu acho que tem um movimento, assim, de mulheres buscando isso, sabe? Pode ser que seja uma parcela menor, pode. Mas eu sinto que tem mulheres buscando por profundidade. Sim. É que hoje não tem, né, amiga? De que, sabe, eu sinto uma necessidade de mulheres que querem conversar pra pensar. Não, pensar no que estão falando. Não só falar. Sim. Sabe? E não só ter mais um monte de check de to-do list, mais coisa Isso, né, mais na lista. coisas, né? Então é esse muito movimento, assim. E é incrível como a mentoria, eu falo, ela é muito de Deus, porque às vezes a pessoa entra por uma coisa e acaba. Era outra. Era outra, né? Descobrindo, teve uma situação recentemente que ela chegou por uma situação, chegou o relacionamento, né? E daí, no fim, na espiritualidade, ela, assim, nossa, pra mim já valeu tudo o que eu precisava, que eu achava que eu precisava, enfim, e tal. E aí, deu um tempinho depois, a irmã dela descobriu um câncer e ela precisou ser a principal força, Força. apoio, alicerce naquele momento pra Pra irmã. irmã. E aí, sabe quando tudo faz sentido? Sim. Deus preparando para aquela próxima estação que ela estava vivendo, assim. E a gente conversou sobre isso, foi bem interessante. Então, acho que é Deus. Tudo Ele gira sabe em torno. tudo, né? A gente tá aqui, eu sempre falo, ai, Deus, conecta a minha agenda com a tua, a minha vida com a tua. Meu coração com o teu. Eu não quero viver. E até sábado teve uma pessoa que me perguntou assim, ai, Grace, tu não passou assim pela fase do primeiro amor? Deu assim, eu acho que eu nunca vou passar, assim, que eu quero ser essa que vai estar sempre meu testemunho pra mim mesma, pra eu continuar nessa permanência, sabe? Sim. E aí dá muita vontade de trazer, né, outras pessoas pra esse lugar, não um lugar a igreja, Sim. Esse lugar de plenitude, né? esse lugar assim de paz, de porque o meu exemplo é o Isaac, assim, quando eu conheci ele, super racional, né? Muito racional. E ele tomava medicamento pra ansiedade, teve síndrome do pânico na adolescência. E com o processo, assim, de desenvolvimento pessoal, de eu falando pra ele de suplementação, de atividade, né? Tudo isso, ok. Parou de tomar os medicamentos, começou a suplementar, os exames melhoraram, tudo ok. Mas, depois que ele conheceu, decidiu Jesus e passou por todo esse processo, eu vejo, assim, uma plenitude nele, sabe? Eu consigo ver Jesus nele, assim. É tão maravilhoso, sabe? Tu vê uma pessoa que tu ama, exalando, assim, o perfume de Jesus e falando com o amor de Jesus, que não tem como a gente não querer que as pessoas não vivam isso, né? não vivam isso, né? E até isso a gente tem que trabalhar no nosso coração, né? Tem coisas que também não é a gente que vai fazer com o nosso braço. E talvez não é com a gente, mas Não é com com a outras gente, pessoas. mas tem que pedir pro Espírito Santo, né? E também alcançando essas... Isso. O que tu não pode fazer sendo, tu vai fazer orando, né? Orando. Orando. Nossa, a oração tem muito poder. Ai, amiga, amei o nosso bate-papo. Amei o nosso momento. Que Deus te abençoe cada vez mais. Que tu cresça, que a Mentoria Eva ultrapasse oceanos, ultrapasse lugares, países, que chegue aonde, né, que se conecte com pessoas, né, que estejam na mesma estação que você. Que Deus abençoe a tua família linda, maravilhosa, que eu amo demais. E é isso. Que profundo que foi esse podcast hoje. Não tinha como não Falamos ser, sobre né? tantas coisas, meu Deus do céu. Muito Obrigada. assunto. Confesso que eu estava esperando por esse convite. Eu tô esperando lá. Não, eu falei, não, assim, né, com toda a humildade. Eu falei, um dia eu vou, né? Um dia ela vai me convidar pra ir lá, né? Com certeza. Capaz que não. A minha hora vai chegar. Vai. Chegou. Não, mas muito obrigada, né, pelo convite. E, assim, não... É de Deus, né? Isso aqui é de Deus. É do teu jeitinho. Por ser de Deus que eu tomei a decisão. E assim, ó, e tu tem uma singularidade que é muito dele. Sim. Então, eu gosto muito, assim, de enxergar nas pessoas
a autenticidade de Deus. Uhum. E sabe, e tu tem uma autenticidade, uma essência que reflete muito, assim, o amor de Deus, sabe? Que outras pessoas não têm. Então, sabe aquela história, assim, de que se tu não sentar na cadeira, a cadeira vai ficar vazia? Tá. Uhum. Ela vai ficar vazia. Então, assim, é isso. Toma posse da tua cadeira. Toma posse do teu lugar. Toma posse da tua voz, sabe? Estou encontrando esse lugar, estou me posicionando É. e me permitindo estar nesse lugar. Esteja disponível, assim. Uhum. Porque, de novo, né? Às vezes a gente pensa que tem que estar em outro lugar, ou preparada, ou... Não está pronta ainda? Mas não é a gente. Uhum. Não é a gente, é ele. É ele que capacita, é por ele que Uhum. vai dar espírito de ousadia, de criatividade, ele que vai colocar as pessoas certas no nosso caminho. Sim. Então, é isso. O resto esteja disponível, assim, porque a tua cadeira é tu que tem que tomar posse, é o teu lugar. E Uhum. o que as pessoas vão acessar através da tua vida também, sabe? Sim. Então, assim, abre a tua boca cada vez Bem. mais. Lá no louvor, né? Maravilhosamente, assim, estocando. Deus Mas tá me usando hoje pra falar palavras, né, amiga? Antes eu só falava as palavras cantando. Mas, assim, a maneira como tu traz, a maneira como tu desperta também na gente a alegria de Jesus, sabe? Uhum. Porque tem coisa assim, tipo, eu não sei se eu sou uma pessoa tão alegre. Eu acho que eu sou, né? Não sei. Mas, Tu é uma alegre mas eu um sou pouco meio... menos espalhafatosa, eu sou mais. Mas assim, eu sou meio... Uma palavra, não vou me denegrir aqui, né? Não, tu é um pouco mais contida. Mas Pode isso. ser, Uhum. assim, sabe? Mas foi todo um trabalho também pra resgatar a minha espontaneidade e até o meu jeito de ser, Jesus precisou me curar, sabe? Porque desde sempre eu também fui essa, assim, que falava de amor, gratidão, né? Aham. E fui criticada por isso também, sabe? Sim. Por ser calma, fui criticada por ser positiva demais, e Uhum. criticada. Eu fui criticada por, hoje eu vejo assim, Jesus, era isso, né? Era ele na minha vida, sabe? Sim. Aham. E eu era criticada por ser assim, então Sim. eu demorei muito tempo, assim, pra tomar posse também da minha espontaneidade, do meu jeitinho, Uhum. sabe? Tem pessoas que não vão gostar e tá tudo bem. Tudo bem. E Uhum. também é outro processo que a gente precisa vencer, né? É. Mas, assim, é muito legal reconhecer, assim, como Jesus usa de maneira singular as pessoas, assim. Sim. Autêntico pra E caramba, a né? tua autenticidade revela muito, assim, a face de Jesus, sabe? Ah. Teu sorriso, a tua alegria, a tua Uhum. espontaneidade, a maneira como tu contagia ao redor, sabe? E Uhum. só no fato de tu se posicionar, isso já é curativo para as outras pessoas. É. Sabe? Então, assim, eu sou bem falante, é tranquilo pra mim vir aqui falar. Uhum. Mas tem pessoas, talvez, que vai ser mais travada, né? e aí tu vai estar dando uma oportunidade também pra essa pessoa Sim. falar, sabe? Uhum. E o meu, hoje, por exemplo, hoje eu tô cumprindo um propósito aqui. Uhum. Porque pra mim é muito bom poder falar um pouco do que Jesus fez na minha vida e falar dele, né? Uhum. E levar isso. Então, o teu movimento faz com que o meu propósito também seja cumprido através do teu propósito, que vai Sim. conectar com a história de outra pessoa. E vamos tudo Então, grudado assim, junto. só peço, né, que Deus derrame bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua Amém. família, né? Que Ele te use cada vez mais poderosamente, que o Espírito Amém. Santo te abunde com tudo que Ele tem pra ti, que tu use a Amém. meia toda dos dons, das habilidades, Amém. que Ele tem pra tua vida, em nome de Jesus. Amém, amiga. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada pra todo mundo que assistiu também. Amiga, não esquece de deixar teu arroba também, né? Meu arroba é GraceAbelG no Instagram. Me sigam lá. Tá com G no Para mais final? Eu não dicas. lembro disso. Tá com Ai, G no meu Deus. Tá. É de Gonçalves, né? Ah, do Isaac? Não, Gonçalves. Gonçalves. Ah, tá. É Grace Abel G. Ah, tá. Entendi. Tá bom? Então tá, gente. Obrigada. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Vemos aqui muita profundidade. Olha, uma aula. Ganhei uma aula hoje. Eu tô adorando fazer esses episódios, que eu tô ganhando uma aula de Bíblia, de aula de música, de aula de feminilidade, aula de tudo quanto é tipo. Próxima vez que tu vier, porque vai ter uma próxima vez. Uau, já disse. Tu vai. Eu quero trazer o assunto das telas. Ótimo. Vamos trazer o assunto das telas pra cá. Aulão também, vai ser um aulão, tenho certeza. E é isso, então. Beijos. Beijo, todo mundo. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, né? Pra esse podcast, esse episódio alcançar mais pessoas. Tchau, tchau, gente. Beijo.